tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Negócios Digitais. Hoje a gente está aqui com um sócio, parceiro nosso aqui, né, do Grupo Vela, que vocês vão conhecer. Tenho certeza que se você me acompanha, você já viu aqui muito do que a gente vai falar, mas a gente vai tentar se aprofundar muito mais. Hoje a gente vai fazer aqui um episódio que é a nossa série de Projeto 180, tá? O que é o Projeto 180? São empreendedores que deram uma virada nos negócios, tá? Então a gente vai mostrar aqui histórias reais de empreendedores que mudaram, né, o caminho do negócio, pivotaram o negócio, foram para outro negócio e de fato conseguiram ter resultados fora da curva, tá? Então a gente está aqui hoje com o Alan. Alan, cara, prazerzão novamente te receber aqui. Ele está vindo para cá agora a quarta vez na nossa querida cidade. E galera, só para dar um rápido contexto antes do Alan se apresentar aqui, Alan é nosso sócio aqui na operação da Foods, né? A Foods, que é a marca de cosmético para os pés, né? Que a gente entrou aí em maio do ano passado nessa sociedade, né? E de lá para cá a gente tem feito aí um trabalho muito legal, tem se aproximado mais, né? Acho que cada vez mais, além da Foods, temos feito outros projetos aí, então tem sido bem interessante. Alan, quem é o Alan? Se apresenta pra galera aí, pra quem ainda não te conhece, fica à vontade. Bora lá. Alan, sou natural de Brasília, nascido em Brasília, moro em Goiânia, Goiás, já desde 2006. E eu sempre tive contato, estava conversando mais cedo com o Thiago, né, que é o advogado, eu já fiz direito, não deu certo, sempre tive um viés muito pro ciganinho ali, sempre fui vendedor, vendia tênis na escola, sapato, bolsa. Não falar assim, vendia, não, eu sempre gostei da venda, sempre gostei do processo comercial, e aí não teve jeito, eu saí do direito, fui para administração, formei em administração, fiz um pós-gestão de pessoas e fui trabalhar para os outros, digamos assim, fui empreender no negócio dos outros, aprender no negócio dos outros. Tive o primeiro contato com cosméticos em 2014, eu saí da Probel, marketing. Saí da Probel, uma loja de colchão, onde eu entrei como vendedor e virei gerente e saí como gerente. E aí eu tinha uma vaidade ridícula de achar, sou formado, pós-graduado, eu vou sair amanhã, eu tô empregado. Lenha. Não deu certo, tive que correr atrás e tinha um amigo meu que vendia progressiva. Ele visitava salões de beleza e batia na porta e vendia progressiva e ele tava ganhando uma grana. Eu falei, cara, me serve, porque já tava, o seguro-desemprego já tava indo, o ACE já tinha ido. E aí eu tive o primeiro contato com cosméticos em 2014 e comecei a aumentar o mix de produto. Comecei com progressiva, procurei um matizador e sempre trabalhando com produto de cabelo. Cansei da rua, porque realmente cansa, rodava 400, quase 2 anos. 2016 ali. Rodava quase 600 km por semana dentro de Goiânia, então visitava salão de segunda a sexta e no sábado eu recebia, então eu recebia por semana de cada salãozinho ali R$50, R$100, e graças a Deus deu muito certo, cara, não menti não, ganhei dinheiro. E aí cansei, montei minha primeira loja de cosméticos, foi aí que eu fui aprofundando no cosmético ali, conhecendo mais. Loja própria, loja física, foi lá? Loja própria, nossa, loja física. Eu falo que eu tive meu primeiro e-commerce, porque não era loja física porta aberta, era um depósitozinho. Não era? Não era porta aberta, era um depósito, um estoque, e a gente vendia no Facebook. Então tinha as comunidades do Facebook. Sim. Então a gente postava nas comunidades do Facebook, a gente Goiânia tinha um que chamava Tudo Pra Elas. Então postava lá, chovia de comentários. Eles retiravam ou vocês entregavam pra eles? Aí a gente já tinha um entregador que já entregava já, então já tive ali, começou digital, digamos assim. Que legal. Começou Isso que ano? 2016. Caramba. Paguei pra fazer um site na época, tinha o site, tudo organizadinho. Uma coisa, cara, graças a Deus, tudo que a gente fez até hoje, falar a gente, porque eu não construí nada sozinho, a gente sempre fez o melhor que dava com aquilo que a gente tinha. Então já tinha um site, já tinha uma sacolinha personalizada, a gente sempre teve esse zelo ali. E foi crescendo, montamos loja física mesmo, aberta para o público, tivemos 2 lojas, uma inclusive no bairro Garavelo, lá em Goiânia, outra na 44, com a região bem badaladinha lá. E foi indo, cara, foi crescendo, e aí eu fiquei isso até 2020, 4, 5 anos. Eu saí da operação. Teve uma dissolução de sociedade, saiu da operação. Você tinha sócio nessa operação? Tinha sócio nessa operação, era minha ex-mulher. E aí eu saí da operação, deixei a operação toda e comecei de novo. Então, por que Foods e por que cosmético? E por que pros pés, né?
Eu trabalhava dentro da minha operação com uma marca que oferecia o que o Podol oferece hoje, que é um removedor de calos e rachadura para os pés, só que com zero apresentação, um rótulo muito feio, uma apresentação muito ruim, e vendia muito bem. Eu falei assim, cara, se eu for precisar vender, fabricar alguma coisa, eu sempre tive essa vontade, vou mexer com isso aqui. Mas só um ponto, quando você fala que você tinha essa vontade, você já sabia do caminho, sabia que de certa forma não era impossível, que tinha um caminho que era fácil? Ou tipo, era aquela vontade, é até uma vontade, mas assim, não faço a menor ideia de como que é. Porque, cara, entre ter uma loja de cosmético e ter uma marca é um universo, parece que é próximo, mas não é um universo diferente. É igual eu tinha uma agência e eu atendia um monte de marca de moda, de cosmético, beleza, saúde. Mas, cara, eu ter uma marca era outro universo. Então, só pra entender esse contexto, assim, entre você ter uma loja e já pular e querer ter uma marca, isso já era natural, que você conhecia um pouquinho no mercado? Ou, enfim, teve algum outro gatilho no meio do caminho ali? Eu sempre gostei de trabalhar com cosméticos por 2 fatores. É uma demanda muito boa, o público feminino ele é um público curioso, então eu tive contato com marcas muito novas que deram tração muito rápido. Então, L'Oréal é uma marca gigantesca que colocava na loja, ela vendia por si só por ser uma marca de presença, só que eu trabalhei com marcas que eu particularmente não conhecia, lógico que marcas menos conhecidas me davam uma margem um pouco melhor, e rapidamente as pessoas começavam a gostar dessas marcas. Eu falei assim, cara, não é tão difícil entrar. Só que eu não sabia da complexidade que era criar uma marca. Tinha a vontade, aquela coisa. Eu não sabia que era tão... Hoje, pra gente que tem uma experiência, é um pouco mais fácil. Mas na minha cabeça era tipo, vou lá, boto um creme dentro de um pote, pronto, tem minha marca. E aí a gente... Um ponto legal que eu tava falando até com a Daiane, minha esposa, esses dias, que é assim, tipo, quando a gente vai montar uma marca, montar um negócio, empreender de alguma forma, você tem que ter um equilíbrio entre, né, a ignorância, porque a ignorância demais vai te fazer quebrar, vai te, né, talvez tirar do jogo ali, você não vai saber nem por onde começar, para você é tudo difícil, e entre talvez até você não saber demais. Porque se você sabe demais, cara, tipo, você racionaliza demais e não faz. Acho que o empreendedor tem que ser meio burro às vezes, sabe? Ele tem que ser meio fechar o olho assim, meio ser cegão, sabe? Pular do paraquedas, igual a gente tava falando, pular de paraquedas, mas sem o paraquedas e vou buscar no meio do caminho ali. Porque se você soubesse de todo o processo, o viso, mas talvez você nem ia ver que isso era possível, né? Mas talvez você fale, puta, é tão mais difícil, nossa, tem um monte de detalhezinho, vai ter esse problema. Você fala, cara, não deve ser tão difícil comprar uma embalagem desse daqui, entendeu? Chuchar um produto aqui dentro, colocar um rótulo e vender. Eu acho que ter um pouquinho também dessa... Ser meio sem noção às vezes é importante, né? Eu graças a Deus, eu tava conversando com minha esposa esses dias, eu tive a oportunidade de não ter um plano B. Esse foi uma necessidade, então... Ali você queimou seus barcos, né? Já tá queimado nesse dia. Não tinha como, não podia dar errado. Era minha cartada, era meu recomeço, era o meu day one, tá ligado? Era o meu all-in ali, então... e aí o que acontece? Eu tinha uma necessidade de criar algo igual eu sempre fiz as minhas coisas. Eu sempre gostei do bom, pelo menos plausivelmente bom, razoavelmente bom, embalagem legal, uma qualidade legal. O Pedro Sobral mesmo, ele tem uma frase que ele fala que o jeito que eu ganho meu dinheiro importa mais do que quanto dinheiro eu ganho. Então eu não queria oferecer uma marca para só me dar renda, eu queria fazer um negócio que faz sentido, que é legal, entendeu? Então beleza, então eu falo que a Foods nasceu de 2 urgências, a minha de sobreviver e a de criar uma marca que de fato fosse uma marca que fizesse alguma coisa no mercado. E aí nasceu a Foods. Lógico que nesse caminho não foram só flores, aconteceram N episódios aí, um muito crítico. O que dá começar? Vai assim, ó, quer começar um negócio? Erra e erra rápido, só que pequeno. Eu já era pequeno. Então eu falo assim, eu perdi tudo. Meu tudo era 1000 peças. Eu tinha 1000 peças no estoque. O produto que eu coloquei na embalagem, ele chocou com o plástico da embalagem. E aí, chocando com o plástico da embalagem, eu comecei a abrir para entregar os poucos produtos que eu vendia no começo. Tava quebrando, cara. O plástico ele tava derretendo de fato. Caramba. E era o meu tudo, minhas 1000 embalagens, os meus 1000 produtos, era o meu all-in. Eu falei assim, meu Deus, eu até brinco, eu falo assim, quando eu falo vida, que difícil, ela entende como um desafio, ela falou, não tem como piorar, pera aí rapidinho, e traga. Eu falei, cara, meu Deus do céu, e aí eu liguei na indústria, eu falei assim, cara, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu não tenho como produzir de novo, eu não tenho como fazer de novo. Mas eu tenho uma dúvida sobre isso daí, cara, nesse momento,
você fez meio da sua cabeça, a indústria não fez esse alinhamento com você antes ou não? Fez. Aí toda a indústria, ela tem por lei, por obrigação, ela tem um teste de estabilidade de produto. Só que a gente faz um teste, o teste de estabilidade mesmo ali na ponta dá 3 meses, dependendo 6 meses, protetor solar dependendo 1 ano. Aí você com muita tranquilidade, né? Eu não tinha como esperar nem 2 dias, eu precisava fazer as coisas. Você foi lá, assumiu o risco e provando. Aí eu falei, aí de fato, me foi falado isso. Olha, não é o ideal, mas se você assinar este documento validando que a responsabilidade é toda sua, ok. De fato, eu assinei, assumam realmente o BEL. Só que aí na hora que petecou, eu recorri a eles. Falei, olha, inclusive foram parceiros na época. Falei, olha, não dou conta de fazer de novo, eu preciso da ajuda de vocês. Então coamos o produto para tirar os craquelados dos plásticos de novo. Resíduo, tudo. Tomei uma grana emprestada, comprei mais embalagem, mais rótulo. Graças a Deus eram 1000 peças, então não era lá muita grana. Para mim era, como eu disse, era o meu tudo. E refiz o produto e continuei. Aí é um ponto chave, assim, poderia ter parado? Poderia ter parado. Poderia ter, cara, deu ruim mesmo, isso aqui, vou voltar a trabalhar para os outros e tudo, cara. Então, assim, todo negócio ele vai ter os seus pegados e vai te orientar, se, cara, tu quer mesmo, isso aqui é o que você quer, vai dar conta, vai perceber, se acontecer de novo, cara, e aí te dá 2 pesos. Cara, eu aguentei isso lá atrás, pra eu largar isso aqui agora, bicho. Não, vou continuar. Eu aguentei isso aqui e vai te dando esses degraus pra você olhar pra trás e assim, cara, lembra quando derretia, bicho? Lembra quando você foi lá e, cara, não tinha outro jeito. Agora é um problema? Hoje é muito maior do que aquela época, mas naquela época aquilo era um problema enorme você conseguiu resolver. Então, são degraus que vão pavimentando essa caminhada. Sobre essa questão de problemas, né? Tudo bem, os problemas hoje são maiores, se a gente comparar de uma forma absoluta, né? Quantidade de produto, quantidade de faturamento. Mas lá era muito mais difícil você tirar dinheiro para refazer mais 1000 unidades do que hoje, né? Muitas vezes. Então, assim, aquele problema para você, por mais que na teoria fosse menor do que os de hoje, cara, é aquele problema que te tirava do jogo, né? Então... Me tirava de fato, me tirava do jogo. E cara, eu fui indo. E lógico, não era o Podol, a gente vai chegar nessa parte da história. Eu criei uma marca de cosméticos que resolvia uma dor específica. Então, eu vejo que a Foods, todos os produtos, depois do Podol, né, do removedor de calos e rachaduras, que na época era só Foods, nasceram disso. Então, eu falo que é uma ciência que cuida. Então, eu não faço, até hoje, nós não criamos nenhum produto que não resolvesse uma dor, que de fato fosse uma dor. Então eu tenho uma tranquilidade de, graças a Deus, hoje a realidade financeira é outra, mas de que a gente está fazendo diferença em algum ponto do contato da vida das pessoas que adquirem os nossos produtos. Então, cara, isso me dá, assim, gás para continuar procurando. Cara, então, calha rachadura? Tá, cara, não, chulé. Cara, chulé é um problema que mexe com a autoestima de várias e várias pessoas. E tem gente que tem um problema crônico, é desleixado. Pode ter casos sim, mas tem casos de que é coisa de saúde, a pessoa tem vergonha, frieira, fungo na unha. Então, tudo que é uma dor específica, a gente tenta procurar as melhores soluções para atender. Formulação minha é assim, ó, melhor formulação que atende aquela necessidade no menor custo prático para isso. Eu não sacrifico a fórmula para vender barato. E não vou colocar um negócio de R$700 que vai resolver, mas você não vai conseguir ter acesso. Então a gente tenta lá juntar o melhor dos dois mundos. Legal. E lá naquele processo, né, de transição entre uma loja física e ter a marca, você meio que fechou toda a loja física e foi para a marca e fez, sei lá, pegou o dinheiro ali e fez, ou você ainda foi fazendo uma transição ali entre as duas coisas? Chegou a testar talvez o seu produto na sua própria loja ou não era muito o mesmo momento? Como que era? Foi uma transição, sim. Foi assim, era minha esposa, né? Então a gente resolveu se divorciar e nós tínhamos 2 lojas. Então, a priori, um ficaria com uma loja e o outro ficaria com a outra. E nesse processo, claramente eu via que não ia funcionar tão bem, porque não é uma situação fácil. E eu já comecei a lidar com a Foods ali, ter um contato com a fábrica e com outra. Lógico que não na mesma margem que a gente tem hoje, porque quando a gente fala de escala industrial, quanto mais quantidade, menor o preço que você compra, enfim. E aí eu comecei a colocar na loja. Só que a partir daí, esse é um ponto legal de falar. Eu tinha esse outro produto que eu me inspirei para criar a Foods.
eu tinha os 2 produtos na gôndola da loja. Então eu tinha lá o produto A e o Foods. Colocava os 2 na gôndola. O povo ia no Foods que tinha acabado de nascer. Eu brinco com o nosso designer, que é o Arthur, eu falo assim, ó, o jeito mais fácil de uma marca concorrer com outra marca e mais barato é através do design. Sim. Porque na gôndola, eu não estou vendo se a marca tem 15 anos, se a marca tem uma indústria lá no... Nenhuma história por trás. 5.000 metros quadrados, não. Eu vejo o quê? Um sensor de uma aparência legal. Ela me passa essa confiança na hora que eu bato o olho. Cara, então eu colocava o meu nome do lado de um produto que entregava sim um resultado excelente, mas ela não comunicava que ela entregava um resultado excelente. Sim. É igual você tá todo maltrapilho numa festa, ser um cara massa, inteligente, daí ela olhar pra você e falar assim, você pode até ser um cara legal, ela não vai saber, ela não vai nem chegar a descobrir se você é um cara legal. Não, mas a gente nem dá oportunidade. Não vai nem te dar oportunidade. Então assim, através disso, dessa excelência em buscar isso, de falar assim, cara, eu vou fazer um produto bonito, já era cor de stamp, já era um plástico legal, já as caixinhas, quando a gente colocou, já colocava um relevo. E a partir daí a gente foi evoluindo nesse caminho. Então sempre buscando melhorar. Houve o redesign da marca mais pra frente, num outro momento. Houve a necessidade de incluir um nome neste produto para que eu me desse chance de fazer mais produtos. Que a marca era um produto que removia calha e rachadura. Como que eu lanço outra coisa se o nome do produto é a marca? Sim. Então continuou sendo Foods, aí veio a Live Leg, que é esse exemplo aqui, veio o Curiderme, nós temos a sapatilha que é o Hydrate Max, nós temos N outras ideias de criação para a gente conseguir fazer isso colocando o nome nesse produto que é o Podol, que hoje é o nosso Curva A, né, que é o nosso principal produto, que inclusive foi o que fez a gente estar aqui hoje. Não, vai ter produto, cara. O que mais me chamou a atenção é assim, de verdade, foi esse cuidado, né, com os detalhes e com a marca, né? Uma das coisas que a gente fala sempre lá na empresa, né, na Vela, no grupo como um todo, é um dos nossos valores lá, né? Que eu até instituí há pouco tempo como o nosso valor principal. A gente tinha uma lista, né, de valores assim. E o primeiro que a gente agora colocou lá no topo é fazer tudo com excelência. Excelência, entendeu? Porque, cara, quando você senta e faz tudo com excelência, sempre pensando no melhor, cara, é muito difícil você não dar certo. Muito difícil, tá? Por quê? Lógico, tudo depende de modelos de negócio e tudo mais, mas quando você está fazendo com excelência, pensa no cliente, entendeu? Você vai criar uma solução que funciona para ele. Então, no longo prazo, a excelência é aquele ganho marginal que vai fazer você ter um retorno muito grande lá na frente, né? Então, tudo que a gente faz. E aí, quando eu vi a Foods, eu falei, cara, agora eu peguei, né, irmão, né? Porque o nosso comercial trouxe ali trouxe a ideia e falou, eu falei, não, nada a ver, nossa Deus. Cara, eu tinha acabado de comprar a El Capitan, tava com a minha capela escalando, eu falei, eu preciso dar foco pra isso aqui primeiro, já tava negociando com a Locare lá, né, outra marca, eu falei assim, preciso dar foco pra isso aqui primeiro, eu falei, não quero não, deixa esse negócio aí. Aí ele, tá bom. Aí daqui a pouco chegou, sei lá, 15, 20 dias depois, chegou um kitzinho lá, aí ele trouxe pra minha mesa, você tava na sala de reunião ainda, ele trouxe, você já falou não, tal, mas cara, o produto tá aqui pra você, beleza, ele falou que não é esse produto, era o Podol, né, colocou. Aí eu tava numa reunião, até com o Débora e tudo mais, eu peguei o produto assim, eu falei, cara, um negócio diferente aqui, entendeu? Porque a meu café a gente sempre fez isso. Cara, sempre tentando, dentro da nossa limitação, da nossa experiência, mas sempre tentando criar um layout bacana, um design. A gente sempre desde o início pegava caixinha para os produtos e tudo mais. Eu falei, é interessante isso aqui, né? Assim, a qualidade é muito boa. Aí foi a primeira vez que eu me permiti, vou entrar no Instagram, né? Ainda bem que eu entrei no Instagram primeiro, não no site. O site eu achava bem ruim, bem feio. Aí eu falava, não. Aí eu entrei no Instagram e falei, cara, você tinha 200 e poucos mil, acho já. 200 e poucos mil seguidores. E aí uns vídeos. A gente não pode mostrar aqui os vídeos. Caiu o vídeo. Mas, cara, os caras passavam o produto, daqui a pouco passavam uma espátula assim, você tirava com esse como se fosse manteiga, assim. E o peça era lisinho. Eu falei, não é possível, né? Eu falei assim, chamei o Igor, falei, Igor, cara, fala lá com o pessoal da Foods aqui, não sei o que é, né? Fala que eu quero conversar com eles lá, manda o WhatsApp ali e tal. Aí chamei você, perguntei, quanto que você vende? Vende 100 mil por mês. Eu falei, não faz sentido. A conta não tá fechando. Esse produto aqui, que quando eu peguei na mão, eu achei um diferencial enorme. Entendeu? Quando eu vi o Instagram, quando eu vi a dor que ele resolve, a gente só 100 mil, mas é claro, depois a gente foi percebendo. O site não comunicava isso, como a gente comunicava nos anúncios não era isso, mas era pequeno ajuste, né? Só que o que tinha lá? Tinha o valor principal que a gente buscava, era excelência. Entendeu? Cara, pelo produto a gente viu isso. Então, eu concordo plenamente com você, cara. Fazer as coisas
da melhor forma possível. Ninguém precisa sair aqui fazendo... Começar assim. Não precisa. Mas você não precisa começar com uma caixinha dessa para ter uma coisa com excelência. De forma, tá? A gente não começou assim. Exato. Só que a gente fazia o melhor que tinha das condições que dava. Isso. E aí vai indo, cara. E isso é uma coisa, cara, que eu acho sensacional. Acho que a gente vai falar bastante aqui, né, de construção de marca e tudo mais, mas o primeiro ponto que eu deixaria pra galera com certeza aqui é, cara, vai fazer, faz com excelência, porque isso com certeza vai ser um diferencial ali muito grande pro seu negócio, né? E aí, mas aí, cara, tem uma curiosidade legal aqui, tá? Porque eu entendi, né, porque cosmético, né, o mercado cresce demais. A minha frase direta que eu falo para as pessoas é, eu só tenho uma certeza, né, na minha vida, é que a Daiane vai gastar, a minha esposa vai gastar mais com cosmético esse ano do que ela gastou ano passado. Boa. E ano que vem ela vai gastar mais do que esse ano. Boa. Né? Porque eu nunca encontrei uma pessoa e falo assim, cara, sabe o que é? Eu queria ficar um pouquinho mais feio, sou muito bonito. Não tem, só aquele narcisista, não é possível. Todo mundo quer se cuidar mais. Todo mundo. Então é um mercado que eu vejo que, cara, ele não acaba nunca. Nunca. Eu fico sempre olhando. Eu não crio um negócio para tipo, ter esse negócio por 50 anos, mas todas as vezes que eu vou criar um negócio eu penso, como que eu faço esse negócio durar 50 anos? Porque senão também ninguém vai querer comprar. E quando eu olho pro cosmético eu falo, cara, daqui 50, daqui 100, daqui 1000 anos as pessoas vão continuar querendo ser mais bonitas. Entendeu? Então, seja com cosmético, seja com outra coisa, esse é um mercado absurdo. Então, é o que eu acredito. Porque os pés, você já meio que deu uma deixa. Pô, a gente tem ali uma solução de um problema. Todo mundo tá olhando pro cabelo, tem um monte de concorrente olhando pro cabelo. Tá olhando pra pele, olhando pro skincare. Mas o pé ninguém tá olhando tanto. O cabelão tá bonito, não salta, pé rachado. Combina, né? Não dá, entendeu? Tipo assim, tanto a mulher andar com uma sandália e tal, tá toda arrumada, bonita, não sei o que, chega no pé, cara, o cara olha do cabeça, não dá, entendeu? Se ele começar pelos pés, ele nem sobe mais, entendeu? Agora, o homem é a mesma coisa, velho, tá lá, tiozão com o pé roçando no negócio, prendendo, achando que hoje tem aquele negócio roçando, não dá, puta dor, mas ninguém vê, cara, porque, seja bem sincero, tipo, talvez a gente tá aqui abrindo um concorrente pra gente, tá? Mas quantos concorrentes a Foods tem hoje? Direto? Desse jeito, direto, que oferece soluções como a nossa. Não chega a 5. Não chega. Não conta com dedo, não. Não chega a 5. E isso se você for muito generoso em alguns produtos. Tolerar algumas coisas. Então, cara, olha só. Na minha capela, quantas marcas de progressivo tem? Ixi. Nossa, se balançar aqui, o negócio cai 3. Então, é muito louco isso. Então, porque os pés também entendi. Mas, como chegar numa ideia? Por quê? Você já tinha um mercado para isso. Entendeu? Você olhar ali para aquilo lá e falar assim, tem esse produto. Pô, eu vou criar um desse com uma outra proposta. Você não tinha experiência com isso. De criação de produto a princípio. Não tinha. Então, como você chegou na ideia da Foods, cara? Eu vou criar um produto diferente, porque a grande maioria das pessoas vai olhar e falar assim, não tem ninguém fazendo, então eu vou fazer também. Deve ser um mercado muito difícil. Assim, como? Entendeu? Então, tipo, essa é a minha... E eu acho que eu nunca perguntei pra você sobre isso, inclusive. Eu tenho uma teoria, não é uma teoria minha, eu escutei alguém me dizer, não lembro se foi algum gestor que eu tive na época, mas é assim, na Índia tinha um cara e falou assim, cara, preciso de uma fábrica de sandálias, falou assim, vai lá na Índia, porque a gente tem um público-alvo gigantesco e tudo, eu preciso abrir mercado pra lá. O cara foi e falou assim, lá não vai dar certo, porque lá ninguém usa sapatos. E mandou outro cara, o cara foi lá e falou assim, cara, vamos montar lá ninguém usa sapatos. Então, onde um enxergou um defeito, o outro enxergou puta da oportunidade. Então, eu vi, não tinha quase ninguém fazendo, eu falei assim, ninguém maior do que eu não está fazendo, eles são mais inteligentes que eu, eles são maiores, eles têm mais grana. Se eles não estão fazendo, eu vou fazer. Eu poderia ter encarado dessa forma. Sim. Não, eu peguei e falei assim, cara, eu tenho um produto que esteticamente não é tão legal, vende razoavelmente bem na minha loja. O meu razoavelmente bem, minha loja não vende horrores, sim, mas dentro do meu mix... Mas dava um feeling de sair ele girava muito bem. Sim. Eu falei, cara, isso pra mim pode ser eu posso recomeçar nisso daqui, eu posso melhorar isso daqui, eu dou conta de fazer isso aqui. Cara, e curiosidade, cara, estudar. A gente não tinha um GPT na época. Então hoje, quem falar que não dá conta de fazer uma pesquisa de mercado minimamente razoável, não tem desculpa. Então, cara, eu olhava assim, ligava nas fábricas, como que funciona, então que jeito que tem que ser. Não, você manda não sei o que, você tem que comprar, aí começam as dificuldades. São escalas industriais. E ligava na fábrica de embalagem, são 1000 peças. Eu falei, vou ocupar 1000 peças, que jeito, meu amigo? São 1000 rótulos, são 1000 tampas, são 1000 caixas.
Aí você vai encarando isso, só que você vai vendo, cara, tá, mas são 1000 vendas. Meu markup numa loja de cosméticos era 1.7. Aí quando você olhava isso daqui... Você olhava, pô, vou ficar milionário com isso aqui, entendeu? Eu falava assim, cara, eu pego um produto, eu vendo a 1.7, eu desconto taxa de cartão, imposto, funcionário, luz, água, aluguel. Eu falo, pô, eu trabalhei no quarto da minha casa durante 3 anos da marca. A marca tem quase 6 agora. Então, metade da história da Foods funcionou dentro de um quarto e vendia razoavelmente bem. Os 100 mil que a gente comentou agora. Porra, uma loja física não faz isso, cara, a maioria das vezes. Então, o aluguel da minha loja era o aluguel da minha casa, de um apartamento que eu pagava R$1.100. Então, e funcionava. Já tinha uma sacolinha, já tinha uma caixinha legal. E o legal da internet é que o cliente ele não vê que a estrutura é só isso. Porque olhava no produto, ele acreditava que era uma indústria por trás disso. Inacreditável você imaginar que o produto daquele de lá estava sendo feito com um cara sem experiência no quarto de casa. No quarto de casa. Outra coisa, que jeito que eu posso melhorar o que já está sendo feito? Meu concorrente não dava espátula. Então chegava na casa do cliente, ele tinha que sair de casa para comprar alguma coisa para ele conseguir usar. Ah, mas por que você não dá o algodão e o plástico então? Porque raramente o cara não vai ter um algodão em casa. Então já procurei um fornecedor de espátula, começava já a colocar a espátula junto na sacolinha, já comecei a me diferenciar nesse ponto. E foi o que eu fiz inclusive na minha Copel, cara, foi a mesma coisa. Como você não diferenciar uma progressiva orgânica? Não existe, entendeu? Mas você sabe como que era a progressiva orgânica antigamente. Cara, ninguém vendia pela internet, tá? O shampoo, a progressiva, um finalizador que tinha que ter um protetor térmico, mandava luvinha, um pente fino, um folderzinho e tal. Todo esse kit, cara, era um diferencial, entendeu? Era um diferencial. Então, assim, eu dou o exemplo disso aí que você falou que é legal e eu gosto desse exemplo aqui. Era um pouco, você foi lá e deu pra criança, inclusive agora você vai ser pai, né? Sim. Gostoso demais, cara, nossa Deus do céu. Mas assim, a gente chegar lá pro seu filho, entendeu? Um pouquinho maior, deu um carrinho de controle remoto pra ele, vai ficar felizão, entendeu? Aí ele abre o presente, aí vai brincar, não tem pilha. Aí o pai fala assim, não filho, amanhã o pai vai no mercado, o pai compra uma pilha. Acabou, velho, o moleque vai se destruir, entendeu? Toda a expectativa, a frustração, e era isso da mulher. Ela chegava agora eu vou usar, olhava atrás, você precisa de um shampoo anti-resíduo, entendeu? Aí você precisa de um finalizador, de uma chapinha. Aí o cara, puta, não era passo único, só um negócio, entendeu? Aí todo mundo querendo vender a facilidade do passo único, mas ninguém entendia, cara. Aí sabe o que a mulher fazia? Lavava o cabelo com qualquer shampoo, aí não abria tanto a cutícula do fio, aí passava progressiva, aí não tinha um pente fino para poder deixar uniforme, aí o que acontecia? Não tinha resultado. Então no final das contas... Exatamente. Cancelado. No final das contas, cara, o ponto da Meucapelli, né? Hoje, por exemplo, Meucapelli vende aí, sei lá, 10 mil progressivas no mês, tá? A gente vai dizer 15, 20 mil pedidos, 10 mil progressivas. Quantas devoluções eu tenho? Não passa de 50. Mas você fala, 50 é bastante, mas são 10 mil vendas. Percentualmente é irrisório. É irrisório, 0,5% da minha venda, entendeu? Mas por quê? Porque a gente sempre se preocupou muito em oferecer um kit que não é um super diferencial, mas é um diferencial e oferecer esse resultado. Mas é que dá, pouca gente olha pra isso, né? Exato. Pouca gente olha pra que jeito que eu melhoro isso daqui. Como é que eu vou me diferenciar disso aqui? Mas não tem como. Tudo que tinha para ser inventado já foi inventado. Sim. Cara, você se imagina hoje o nosso processo de trabalho sem o GPT? Pensar que 2 anos e meio lá atrás não existia, pô. Então tudo não foi inventado ainda não. Tem coisa para você olhar. Tem coisa para você melhorar dentro do processo, inclusive na própria Foods. A gente busca melhorar o que a gente já fez. Exato. E isso é uma coisa muito legal, cara. Pra galera assim, ó, quer começar uma marca, não fica pensando em algo inovador. Puta, super inovador que ninguém tem no mercado, que ninguém sabe. Não precisa. A não ser que você já tenha experiência, a não ser que você já tenha dinheiro, a não ser que você já tenha alguma condição. Cara, é só olhar o que tem no mercado, o que já vende bem e que pode ser melhorado. Entendeu? Grandes marcas só fazem isso, velho. Grandes marcas só fazem isso. Eles entram no mercado e eles só melhoram. Ponto. Eu presto consultoria também, né? Para pessoas que querem fazer a própria marca de cosméticos. Quando a pessoa chega, dependendo do tamanho do porte da pessoa, também é o all-in dela. Sim. E as pessoas às vezes querem reinventar a roda. E eu falo assim, cara, vamos lá. Não é muito mais fácil você ir numa coisa que já está validada, você não pode errar. Sim. Mas ali a margem vai ser exorbitante, mas e se você errar? Então começa numa coisa que você tem pelo menos noção que vai dar um resultado bacana. E dessa grana que você ganhar aqui, aí você inventa moda.
Isso que a galera não entende. Top. Ah, É não, isso quero que começar aumentando a moda, fulano de tal fez e deu certo. Cara, beleza, funciona. E quantos fizeram e deram Quantos errado? fizeram? São 5% do mercado, 95% quebrou de novo. E foi trabalhar para os outros e tudo. Cara, eu sou um desbravador, eu gosto disso, desse gás, gosto de falar do risco, eu gosto. Quando era o meu all-in, o meu perder tudo, hoje era nada, mas pra mim era tudo. Ah, se eu perder tudo, você perdeu 18 mil reais. Cara, porra, 18 mil reais. Mas era o meu tudo, cara. Então, beleza. Hoje eu fico menos, hoje eu sou mais avesso ao risco, porque o tudo já vira uma proporção financeira muito maior. Você um buraco mais fundo, né? Você arriscaria a Futs hoje pra... Cara, calma, às vezes não. Mas assim, tá começando agora? Beleza. Cara. Eu praticamente arriscaria, né? Ainda bem que você não. Nós somos o equilíbrio. Então, tipo assim, vai fazer um negócio, vai no negócio de restabilidade. Começa ali, às vezes a margem é um pouco menor, porque tá mais marginalizado. Mas vende mais fácil. Entendeu? Sua dificuldade, a barreira de entrada vai ser menor. A barreira de entrada é menor, o mercado já é mais maduro, o mercado já aceita aquele produto. É totalmente diferente, cara. Totalmente. Tipo assim, Thiago, você começaria agora uma marca de cogumelo, agora tem a Mush, né? Uma marca de cogumelo, vender. Não. Se eu fosse começar do zero, não. Cara, eu escolhi uma progressiva orgânica. Tem um monte. Já tinha um monte, e tem um monte. Né? E qual foi o meu segundo produto? Foi o produto da El Capitã. Cabelo e barba, masculino. Depois veio Low Care, Skincare. Então, se primeiro você faz dentro daquele mercado que já tem uma certa consistência, vamos dizer assim, né? Já está consolidado. Depois você abre outras coisas. Acho que isso é um ponto que eu, com certeza, levaria em consideração. De fato. Eu falo assim, é o famoso faz depois melhora, né? Sim. Faz depois melhora. Então, pronto, tô ganhando grana aqui, cara, agora eu consigo arriscar, lógico, que dentro de um estúdio, mercado, não de qualquer jeito. E aí já não é muito mais arriscado. Você fez deu certo, ele já sabe mais ou menos o processo. E outra coisa que é legal, você começou no mercado que, vamos lá, já está consolidado, a dificuldade, barreira de entrada é muito alta. O que eu consigo melhorar? Meu processo de venda é completamente outro. Exato. Então, assim, você vai vender progressiva, também vou, mas eu não vou vender igual os caras vendem. Exato. Então, isso também é diferencial. Eu não vou vender, depois que você entrou na Foods, no abril para 1 maio, cara, não tô falando de 30 dias, tô falando de 15 dias. A gente saiu de 89 mil para 189 no mês do outro, porque o seu método é validado. Sim. No mesmo produto que a gente já fazia um produto mesmo mais. Produto, mesmo proposta de valor, tudo, só a forma de vender. Então, assim, como é que eu melhoro isso aqui? Não consigo mudar nada nesse produto, mas melhoro o processo de venda, a experiência do cliente, manda um perfuminho dentro da caixa, manda uma caixinha personalizada, uma sacolinha, um cartãozinho, um cashback. Pensa, cara. Quer ver uma coisa boba? Faz o atendimento de forma humanizada. Manda o áudio. Hoje eu estou fazendo com IA, hoje a gente está pensando em automação de alguma forma. Mas pelo volume também, não dá pra você ficar mandando um áudio para 10 mil pessoas. Agora lá no começo, não. No começo, eu e a Daiane, a cliente mandava mensagem pra gente no direct 9 da noite, 10 da noite, eu respondia. A minha esposa, ela brigava assim, ela falava assim, cara, você vai ficar trabalhando até 10 horas, o povo tá mandando mensagem. Enquanto você continuar respondendo mensagem 10 horas da noite, eles vão acostumar e não vão mudar. Cara, esse é o diferencial. Aqui, você acha que o seu maior concorrente ele vai responder? Não. Então baita diferencial, então, cara. É isso que a galera não consegue enxergar. Isso é muito legal. E lá depois, quando você montou a Foods, então, né, começou ali a dar os seus primeiros passos. Essas 1000 unidades que você fez, você demorou quanto tempo, René? 6 meses, salvo engano. 6 meses? 6 meses. Foi melhor que eu então, porque eu fiz 250 unidades progressivas e demorei 1 ano e 8 meses. Foi? 6 meses. Nossa Deus. 6 meses. Já vendendo online ali, nasceu em 2020, pandemia. Ela nasceu, você tinha loja física, mas também você já foi para o online. Eu já estava dissociando, já estava saindo. Entendi, estava na transição. Estava na transição, aí eu saí, fui trabalhar para minha mãe novamente. Minha mãe tem um salão de beleza em Goiânia. Ela me deu uma força, falou assim, você administra um salão, graças ao bom Deus, né, é uma coisa que razoavelmente eu faço bem. Comecei a organizar e incorporar processos no salão, então ela não tinha uma recuperação no WhatsApp. Então fazia progressiva, não tinha uma pessoa que ligava para cliente vencendo o prazo de retorno. A gente começou a incorporar ali alguns processos que eu aprendi na faculdade, aprendi nas lojas que eu trabalhei, na minha experiência. E vendendo Foods, então eu trabalhava lá, meu entregador buscava lá a sacolinha, saía para entregar, e nesse processo. A gente já, na pandemia, foi 2020, isso, estourou a pandemia, aquele boom. Só que eu não fui para uma loja física, porque eu não tinha grana para ir para uma loja física. O único jeito mais fácil, mais barato que eu tinha de venda era online. Então eu atendia, postava com alguns influenciadores locais lá, e as pessoas pediam no WhatsApp, meu tráfego era eu mesmo que fazia naquela qualidade absurda, né? Eu mesmo que fazia.
E foi funcionando, cara, foi crescendo. Eu dei a sorte, eu falo assim, pandemia infelizmente, né, foi um problema, mas acelerou o Brasil. E-commerce, meu irmão. Acelerou o Brasil, tipo, em 1 ano, 2 anos, o que cresceria em 10 talvez. Então, as pessoas migraram para compra online e eu estava já no online posicionado para vender. Então, para mim, já foi uma virada de chave, na hora certa. Então, os primeiros 6 meses foi ali construindo, aconteceu esse processo de quebrar as embalagens, fazer de novo. Na hora que tava assim, fala redondinho, mas era o meu redondinho da época. Então, tava redondinho, cara, a galera foi, postava com blogueiro, pô, que tanto de gente. Postava com a página de fofoca lá de Goiânia, que é bem famosinha. Pô, um monte de gente pedindo, mandando foto do pé, mandando foto de antes e depois. Eu falei assim, cara, graças a Deus, o negócio tá virando. Ganhei, fiquei rico. Nossa, virei rico. Eu realmente achei que fosse ganhar de imediato. Só que aí existe a sazonalidade de mercado, cada mercado tem o seu bom, mas já consegui, por exemplo, sair do salão, já consegui viver só da Foods, eu já vivia só da Foods. Ganhava ali, sempre tive salário na Foods, na época eu não tinha aquela, sobrou 20 mil, eu vou pegar 20 mil e vou, cara, salário, voltava o dinheiro, melhorando os processos, né? Comprava uma caixinha, aí já comprei uma seladora de plástico, aí já comecei a... Porque antigamente, cara, eu pegava a espátula, eu pegava aquele plástico filme de cozinha, arrancava, cortava e enrolava a espátula, porque a espátula é cortante, para o cliente não enfiar a mão na sacola e não cortar. Então eu enrolava no plástico filme e falei assim, cara, isso aqui vai dar não vai rolar. Aí eu já fui, peguei 700 conto, comprei aquela saladorinha de plástico. Então eu já botava a espátula, pisava, né, ela esquenta a pontinha, já vinha plastificado, já colocava na sacolinha. Então a gente sempre foi melhorando os processos. E aí eu falei, cara, isso também tá dando trabalho, preciso colocar isso dentro de uma caixinha. Foi onde nasceu aquele recortezinho, devia ter trago, né? Recortezinho que a espátula vai, e na gôndola o cliente vê que a espátula é de inox, é de metal, não é um negócio muito feio e tal. Então a gente sempre foi nesse processo melhorando. Mas ali eu já consegui viver da Foods sobreviver da Foods uns 8 meses. Com certeza já estava vivendo melhor do que muitas vezes a loja física em alguns momentos, né? De fato. A loja física é uma loucura, né? E aí você... 2020, começou a crescer e tal, média de quanto de faturamento? Ridiculamente 17 mil, 15 mil. É isso. Dia? Não, mês. Ixi, mês. E conta mal feita ali no Excel, mas 18. E aí foi crescendo, aí foi 25, 70, 60. Meu recorde tinha sido 2065, em janeiro do ano passado. Janeiro de 2024. 2024. E antes disso, janeiro? Média, 150, 120, 110. Legal. Mês muito ruim, 80, 60. Já vendi 25 mil no maio, não esqueço. Todo mês lucrando. Nós somos marcados pelos extremos, né? Eu lembro do janeiro de 2005 e lembro do maio de 25. Então, os dois extremos, o pior e o melhor. Então, o maio foi... Mais de 24 mesmo, né? 23. Ah, tá. Maio de 23. Maio de 23, ano passado. Foi absurdo. Acho que 25 mil. Se não foi 23, foi 22. Mas, tipo assim, a gente saiu e conseguia vender ali uns 30, 35, 40 e caiu pra 25. Falei, cara, o que aconteceu? O site saiu do ar, alguma coisa aconteceu. Outra coisa legal, cara, eu não tinha zero experiência com e-commerce. Zero. E aí, só que eu tive preocupação. Então, não tinha site. Era o WhatsApp. Então, eu fazia um público com um blogueiro, o link era o link do WhatsApp. E a galera caía no meu WhatsApp e aí a gente atendia, mandava o preço, as fotos. Já tinha aquele processinho de script de venda. Parou de me responder, no outro dia eu ia lá, mandava um antes e depois, no terceiro dia eu ia lá e mandava uma prova social. Na mão, na unha. E tudo. Então eu tinha uma rotina, eu atendia todo mundo cedo, relia os atendimentos do dia anterior para ver quem tinha me deixado no vácuo, mandava ali um meu scriptzinho, no outro dia a mesma coisa, do dia de anteontem, no caso, recebia uma prova social, tipo recuperação de carrinho e tudo mais. E então não tinha site. E aí eu postei com uma blogueira de lá da Paraíba, não vou falar não, mas, cara, bombou. Eu e minha esposa, a gente tava comprando sapato pra ela e eu aqui no celular, né? A empresa ia comigo onde eu ia, era o WhatsApp. E tipo, eu respondi 30 mensagens no dia. Aí começou 30, 60, 90, 1000, 1500, 2000 mensagens no WhatsApp. Caramba. E eu aqui travando, e os outros ligando. Pra que faz publi se não vai responder? E eu, caraca, mano, eu vou doidar. Foram 7 dias pra me responder todo mundo. Quando eu consegui responder o atrasado, a pessoa já nem queria mais, já bloqueava na hora. Putaço. Virei e falei, amor, preciso de um site. Aí eu fui descobrir preço. O primeiro site que eu paguei R$6.000.
parceladinho, lógico. Não quer saber quanto que custa, quer saber se parcela. E aí fizemos o site e a partir daí foram tendo outras demandas desse jeito, só que já não era questão de não atender, o site caía. Então postava com um cara que era muito famosão, entrava uma galera, o site caía. Aí ficava o Instagram, não consigo comprar, o site é falso, tá fora do ar. Eu ia lá na época a gente fazia com a DigitalOcean, e ela aí pagava um plano a mais. Aí o site voltava para ligava pro Bruno, que era na época o nosso programador, o Dev. E Bruno, o site caiu, pelo amor de Deus. Tem que aumentar lá. Eu vou aumentar. E isso foram algumas vezes, acho que umas 6 vezes aconteceu esse processo. Aí depois a gente pegou um plano que aguentava. Que até quando eu te conhecia, era o plano que a gente usava. Era um e-commerce, né, que você tinha? Era o e-commerce. WordPress. E era DigitalOcean que processava. Muito bom. E aí, beleza, fez todo esse processo. Você tinha sócio no Futs? Quem, meu irmão? Nossa, desde o início? Desde o início. A gente começou o projeto. Ele que colocou a grana de entrada. Entendi. Ele botou Mas a ele grana não de trabalhava ou entrada. trabalhava no dia a dia? Não, a proposta era que a gente fosse sócio dos dois. Ele botava grana, eu executava o projeto. Na hora que ficasse pronto, a gente executava, ia trabalhar junto. Sim. E aí acabou que as ideias não batiam, ele tinha a empresa dele que ele tinha que tocar, não tinha tempo pro negócio. Ele já tinha experiência com cosmético? Não, era só eu. E aí ele não tinha tanto tempo pro negócio, a gente chegou num ponto do projeto que eu falei assim, cara, não dá porque não tá sendo dentro do combinado. Não por má vontade, mas realmente ele não tinha tempo, ele tinha as empresas dele. Você comprou a parte E dele? eu comprei a parte dele. Legal. E aí quando você estava ali, né, na iminência de chegar ali na Velo, primeiro, uma pergunta que eu acho que eu não sei se eu cheguei a fazer, mas sendo bem sincero, o que te motivou a buscar um sócio? E o que te motivou a chegar ali na Velo? Cara, eu via muita chance desse produto alavancar e ficar, porque tinha tanta coisa ruim no mercado, bombando. Eu falei assim, cara, não é possível que isso aqui não vai dar certo. É bonito, funciona, tem um depoimento de gente real que fala que o negócio é bom. Mas, cara, eu não aceito isso aqui dar errado, isso aqui tem que dar certo. Então eu ficava ali, bem alto da compadecida, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico. Eu falei, cara, não aguento, eu preciso arrumar um sócio. Então eu tinha a pretensão de puxar arquiteto, colocar, preciso arrumar aqueles caras, eu preciso arrumar uma rodada de investimento, a conversa vai com... Assim como foi o processo de buscar uma indústria, que eu não entendia nada, eu nem sabia como é que virava sócio de alguém. Eu sabia que eu tinha vontade de trabalhar, eu tinha um produto bom, e eu precisava de alguém que entrasse, não com grana, porque eu tive propostas de pessoas que queriam colocar grana. Falei, cara, eu preciso de um método. Sim. Se botar só grana ali, tudo bem, te daria um fôlego por um tempo, mas a questão, o problema era como escalar. Aí eu ia ficar rico e ficar pobre com um volume de grana diferente, entendeu? Não E ia ainda tem um cara pra você ficar... me cobrando e me perturbando. E mais tarde, nesse caminhão, eu descobri que chama-se Smart Money, né? Eu não sabia nem que era esse, o cara que entrasse com a grana e com o dinheiro inteligente, o cara com um processo, com um método, com um negócio. Eu buscava isso. Você falava assim, cara, eu preciso desse cara, eu preciso de tal. E você não parava de aparecer nos meus patrocinados, cara. Com o videozinho da progressiva na mão, como que eu peguei essa aqui, fiz 1 milhão, eu falei, cara, esse cara aqui, esse cara, eu preciso falar com ele, bicho. Preciso falar com ele. Aí eu entrei em contato não tinha o seu WhatsApp, no seu Instagram, nem no Instagram da Velo, mas tinha do comercial. Eu falei, eu vou chegar, vou fingir que eu vou comprar alguma coisa aqui e vou chegar nesse cara. Aí eu lembro. Thiago, eu dei um lead aqui que queria fechar a agência, mas cara, na verdade depois eu fiz reunião e não queria fechar a agência não, eu queria ser seu sócio. O cara me explicou, ele falou, não, eu preciso falar com o Thiago. Eu, não, ninguém fala com o Thiago, tá? Mas eu vou te explicar o processo e tudo. Aí o Igor, tadinho, fez uma apresentação, acho que quase 1 hora falando, aí no final ele, o que você achou? Eu falei, eu preciso falar com o Thiago. Aí por fim ele me falou, né, que você estava num processo, tinha acabado de descobrir que ia ser pai. Sim. E que você não estava pegando nada. E cara, e aí volta a falar assim, eu tenho uma teoria que é a teoria de empurrar o carro, sabe? Se você parou o carro, ficou no prego. Eu já tive carro velho, você já teve carro velho, você sabe o que é bem... Não tive um carro velho, tive um Peugeot, cara. Você não precisava nem ser velho, né? Não, nunca é Peugeot vai patrocinar o mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Também já cometi esse crime já. Mas o que eu falo? Teoria de empurrar o próprio carro. Você ficou no prego, você ficar dentro do seu carro lamuriano lá, ninguém vai te ajudar. Mas abre a porta. E começa a empurrar. Começa a empurrar. Sim, vai aparecer uns 2, 3 caras pra te ajudar. Então, a teoria de empurrar o próprio carro, eu levo isso pra vida. Enquanto você estiver empurrando seu carro, vai aparecer gente no caminho. Sim, eu não criei a food sozinho. Antes de você, houve pessoas. Então, Sim. mas eu tava empurrando meu carro. Sim.
E aí, acabou a reunião, o Igor, tristemente, me deu a notícia que ele falou, olha, ele não- acabou de descobrir que você pai, não vai pegar nenhum projeto agora. Cara, foi um baldão de água fria. E eu falei assim, cara, Deus falou assim, mano, manda o produto pra ele. Manda o produto, você já tá aqui, cara. O que que eu falei? Eu falei, rapaz, mano, eu comprei um perfuminho pra bater na caixa. Botei os podolzinhos, coloquei um papelzinho de seda, bati um cheirinho no negócio. E você sabia que eu acho que eu nem senti o cheiro, porque o produto ficou parado 7 dias, uns 7, 8 dias, sei lá, com uma semaninha ali Parado. já. Tinha uma caixa, aí tipo, e depois quando o Will trouxe, eu falei assim, nossa, até vi mesmo, tinha uma caixa ali meio perdida e tal. E eu digo assim, ó, poderia ter de novo, igual quando derreteu os produtos, ter falado assim, Já deu, cara exato. chato, metido, não quer nem escutar, né? Eu Outra vou te falar, proposta. muita gente já faz isso, tá? Muita gente virou hater muitas vezes, porque eu falei, e cara, até você saber que a proposta é boa, você fala, cara, eu já tava com a Velo, já tava com a minha mentoria, né? Já tava planejando outros tipos de cursos e treinamento, tava com projeto de evento já, mas tava na gaveta, né? Parte de tech, aí já tinha meu Capelli, aí o Capitão tava negociando o Locker. Aí eu descobri que tinha uma filha, entendeu? Que jeito, onde que a Foods entraria nessa Mas história? não faz o menor sentido eu pegar. Porque, cara, se eu pegar, eu fico. Minha filha já. Eu não sabia que era filha, né? Meu filho e minha filha já vai ficar com mãe solteira, entendeu? Pai divorciado. Porque Gera uma promessa pra Não, dar. a minha esposa vai me mandar embora pra rua, velho, se eu pegar um projeto aqui, entendeu? E aí, Eu venho testando ela. Toda vez já eu- alguns Agora projetos. eu penso que chegou no limite, entendeu? Depois da Mas na Munch esse já- é o último, já foi o último algumas vezes. Não, mas o bom é que deu certo a Foods, entendeu? E deu certo a Mush. Então, tipo, eu Você ganhei tem uns argumento, créditos. Ganhei você uns tem argumento, créditos. você tem né? argumento. Eu falei assim, qual é a chance? Eu falei assim, pode ser uma outra Foods, pode ser uma outra. Você tem um ponto. Então eu digo assim, eu poderia ter desistido de novo, falando assim, cara enjoado, cara metidinho, estrelinha, não quer nem escutar. Eu falei, cara, eu vou mandar, capricho de novo, cara, caixinha de novo, Sim. tempo, fui lá, fiz, mandei um pro Igor, falei, Igor, eu tô mandando um pra você, porque você me escutou, você me deu a oportunidade, você tentou, e eu tô mandando uma entrega, esse pro Thiago, pelo amor de Santo Cristo. E aí, de fato, passou um tempo, uns dias, você calado, deu caramba, mano, esse bicho não vai me ligar, velho, não vai falar comigo. Aí passou um tempo, o Igor me mandou mensagem, falou, o Thiago quer bater um papo contigo. Mano, por Deus no céu. Eu falei, caraca, isso aqui que eu vou ter nem roupa pra vestir. Tem nem roupa pra aparecer em frente a essa E a câmera. gente falou, foi um dia à noite em casa, né? Tipo, a gente marcou, sei lá, coisa de 7, 8 horas da noite, uma Foi. coisa assim. Tava lá em casa, aí eu fui fazer uma reunião dele. Reunião? 8 horas? Eu falei assim, não, é um cliente. Eu nem falei pra Daiane Que era a compra. Eu falei assim, primeiro eu vou saber o que é esse negócio aí, entender? Essa foi Aí a beleza. coisa. Exatamente. Aí cheguei, depois eu sentei assim na cama, né? Moral, cara, mandou esse produto aqui pra mim lá. Legal, não sei o que. Ignorou. Aí eu, legal, né? Ó o Instagram aqui, ó. Tem 200, eu comecei a já achar cara, né? Porque eu falei, preciso levar isso com calma, com jeito. Era seu tal. pitch. Era meu pitch. Mas, cara, ela também, de primeira, ela falou assim, cara, produto muito bom, muito bonito, realmente bem legal. Né? Mas, amor, a gente não tem dinheiro, não tem momento e tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, é verdade, né? A gente tem que investir aqui nas outras coisas. Mas quase também falando não. E ficar nessa, né? Só que, como eu falei, chamou muita atenção, cara. Qualidade chamou muita atenção. Eu acho que fazer um trabalho bem feito, acho que nunca vai ser perdido, digamos assim. Perguntaram esses dias na mentoria, né? Pra mim lá, né? Falou, cara, o que faz você, né, chamar atenção numa marca? Ele falou, cara, e quase sempre fala, cara, é o cuidado do lado visual. Porque isso é o que mais vai me dar trabalho para começar. Entendeu? Porque pegar o produto, vamos dizer que eu peguei um produto, a fórmula é ruim. Eu tenho contato com a indústria hoje, tenho um certo conhecimento, eu transformo aqui e acabou. Entendeu? Mas, cara, você já tem um nome legal, Podol, achei sensacional. Até quem não sabe o que é o produto, fala Podol, e o cara vai Associa, é associativo, né? entendeu? Podólogo, podologia, é pé, entendeu? Então, Podol, caixinha e tal, você fez, ganhar tempo, sabe? Ganhar tempo. Quanto tempo para eu procurar uma indústria, começar a desenvolver, ter uma ideia daquela, desenvolver um visual, provar e tal. Meu, faz sentido. Depois que a gente se associou, e graças a Deus, minha vida, ela de fato é o nome do bloco, é o 180, né? De fato deu um 180, saiu daqui, foi pra cá. E eu sei que a gente tá bem na metade do caminho ainda, nem arranhou o vidro. Mas eu escuto bastante depois desse caminhar. Cara, como é que faz pra lançar um produto e ser sócio lá do seu sócio? Aí eu falei assim, cara, eu aprendi a responder essa pergunta. No começo eu nem tinha como responder. Eu falei assim, cara, ele tem uma aceleradora de e-commerce. Então, para acelerar, ele precisa estar andando. Então,
Você tem que estar Eu vou usar mais, fazendo cara. alguma Vou coisa. começar a usar, gostei. Então, Vou aí usar o povo, mais. não sei o quê, porque o pessoal acha que é fácil pelo olhar, não sabe das dores que a gente passa, e passa até hoje, não é porque Pô, tá do tamanho que tá, Quem me dera. todo dia é luta, dá uns 4 leões no dia, mas o que eu falo assim, cara, ele tem um acelerador, para acelerar algo, esse algo tem que estar em movimento, ninguém acelera algo parado, 0 vezes 100 é 0, entendeu? Faz todo sentido, cara. Vou usar essa daí. E aí, né, falando de tudo isso, acho que já falou bastante, mas, cara, eu acho que o grande ponto, né, disso tudo é método, né? Metodologia, porque graças a Deus deu certo, né? Eu falo pro pessoal que eu sou meio descabeçado nas coisas, né? Não penso muito pra fazer e tal. Só vai. Só vai. E, cara, eu falo isso, a galera acha que é normal, acha que, entendi, coisa... Não, quem me conhece de perto sabe que, entendeu? A gente é meio maluco mesmo, cara. Assim, eu acredito muito nas coisas, né? Tava falando com o Derek, eu falei, Derek, cara, quero ser sócio dessa empresa aqui, ó. Uma empresa que em breve a gente vai anunciar. Eles querem ser sócio. Cara, não, Thiago, você é louco, os caras são grandes, os caras receberam investimento, vai não sei. Eu falei, Derek, só chama. Cara, na minha cabeça eu não acredito que não é possível, entendeu? Porque tem alguma coisa que eu posso agregar para aquele negócio ali que vai. Puta porta aberta. Então a gente vai aceitando umas coisas e vai dando uma certa confiança. Só que é claro, isso é um risco. Mas para marcas, cara, é o que eu tenho um pouco mais de tranquilidade hoje. Hoje eu tenho tranquilidade em falar assim, olhar para uma marca e falar, cara, eu vou entrar nessa marca aqui. Eu vou. Porque mesmo que dê errado, é o feeling, exatamente. Mas é a segurança de um método. Porque você já tem estudo de caso. Já é beleza, cara. Sei lá, pegamos aqui agora eu vou lançar a marca de um microfone, entendeu? Cara, mesmo que eu não entenda nada de microfone, não entenda nada desse produto. Quando você tem a metodologia, não é que ela é uma receita, as pessoas confundem, tá? Elas acham tipo assim, entendi, então você vai pegar esse produto, vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V lá e vai ter uma receita. Não é receita, entendeu? Porque se você pegar a proposta de valor e como a gente construiu todo o andamento da Foods, ele é diferente da Mancha. De fato. Diferente. Da Mil. Quando a Foods chegou, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Trocou o site. Quando a Mancha chegou, qual foi a primeira coisa que fez? Não trocou o site. Eu fiquei 4 meses com o mesmo site, sem mexer nada. Eu nem entrei, não mexi uma vírgula. Tinha erro de português, a gente foi ver depois. E eu não tinha nem percebido. Não é um Ctrl-C, Porque Ctrl-V, eu vi é a necessidade de cada. Exato. Baseado no repertório. Só que tinha um método, porque o método dizia uma série de ajustes, de coisas. E quando eu olhava para a Foods, eu falava, tá, a Foods tem tudo. Ela só falta ajustar a parte do CRO, da oferta, da proposta de valor. Legal. Quando eu olho para a mãe, eu falei, não, o CRO tem que melhorar. Mas estava bom, o que eu preciso melhorar? Forma de comunicar, para quem eu vou comunicar. Então, o método, ele é o quê, cara? Eu sempre falo isso, é um mapa, entendeu? É um mapa. Imagina um Waze, né? Tá aqui o Waze. Vou lá, coloquei o endereço, eu quero ir do ponto A para o ponto B, tá? Quero ir do ponto A para o ponto B. Você começou o caminho, o que acontece? Cada negócio é um negócio diferente. Então, um dia eu vou andar e vou virar uma esquina. Por quê? Porque o Waze identificou que eu tenho um trânsito aqui em algum lugar. Aí eu virei aquela esquina, fiz um caminho e cheguei no ponto A. Entendeu? No outro dia eu quero fazer o mesmo caminho. A tendência é que talvez você não vá fazer o mesmo caminho. Você vai fazer um outro, você vai para o outro lado, vai fazer um outro caminho, mas você vai chegar no mesmo lugar. Talvez com mais tempo, com menos tempo, mas você vai chegar no mesmo lugar. Entendeu? Então o que é o método? O método é a direção, ó. Você tem que ir para lá. Se você vai ter que dar um desvio aqui, ajustar aqui, correr de um lado ali, demorar um pouquinho mais, demorar um pouquinho menos, não importa. Você está no caminho, entendeu? Então isso é o método. Então eu vejo que esse é um ponto que, cara, na minha visão faz toda a diferença. Você já falou disso, né? Mas eu queria que você trouxesse ali a sua visão, porque uma coisa é eu falar, né? No método, né? Mas assim, inclusive ontem, eu acho que a gente estava batendo um papo, você falou uma coisa que eu achei legal, né? Que é sobre essa questão de simplificar ali o método, mas, pô, ter uma lógica, né? Uma construção por trás de tudo ali. Então, acho que sim, como que foi para você esse método, né? Como que foi ter esse método, como tem sido agora, acho que dá um pouquinho da sua visão. O que dá, só para elucidar um pouco da fala, é assim, hoje em dia na internet a gente vê muita apropriação intelectual. Então eu vejo, sei lá, Leandro Carnal fala uma coisa que eu acho muito inteligente, interessante. Eu vejo isso 15 vezes, eu aprendo aquilo ali, numa conversa de boteca eu falo, eu me passo por inteligente, mas dando o repertório dele. Só que a pessoa inteligente, ela consegue descomplicar assuntos complexos e explicar para uma criança de 12 anos aquilo ali. Isso é inteligência. Eu não tenho que falar igual, sei lá, bonito e tal. Então, você tem um método. Eu peguei o seu método, você me explicou como é que funciona aquilo ali. A sua tendência, porque você tem estudo de caso,
é simplificar cada vez mais. Se para você transformar em 3 passos, para você tá excelente, porque vai continuar funcionando. Para mim que está vendo, eu vou pegar, jogo no GPT, o tópico 1 já vira 2 páginas, o tópico 2, 7 páginas. Aí você chegar lá, conseguir, tá aqui um cartão de visita escrito os 3 métodos, eu chego com um TCC desse tamanho. Então eu compliquei uma situação que vou dar, é a sua lógica, a sua visão, validada que funciona. Então quando a gente começou tudo ali, assustei demais da conta. Assusta até hoje, demais da conta também. Porque ChatGPT é louco, às vezes, né? existe também uma coisa que é cenário, tá? Hoje, a gente comentou ontem, brincando e tudo, a gente passa uns perrengues chiques, né? Então eu sofria, cara, quando eu tinha 3 mil reais de cartão pra pagar. Sofria, assim, meu Deus do céu, que jeito que eu vou pagar E hoje, que seria um sonho, né? 250 mil de cartão pra pagar. Falei assim, cara, aí nós tava brincando ontem, falei assim, porra, 250 contar um dia, eu nem tinha noção da dízima de que era viver isso daqui. Você queria vender isso? Eu queria vender isso, sabe? Pagar isso de conta, pô, cara, daqui um dia nós tá pagando de imposto. E aí, conforme a dinâmica, o meu universo vai mudando, a gente vai normalizando algumas coisas. Sim. Então, quando você entrou dentro de um processo, fala assim, cara, outra coisa que aí nem é puxação de saco, mas uma coisa que você tem, a frieza passa a segurança. Você pode até dentro do CF tá fingindo demência e tá surtando, mas calma, cara, isso aqui não é assim. Falei, Thiago do céu, isso aqui tá doido, moço. Isso é normal mesmo? Calma, é assim mesmo, tem certeza? Existe um processo que aqui a gente vai fazer tal coisa. Com você eu aprendi o que é um fluxo de caixa. Que pra mim, a empresa era pautada em lucro, e não é. Sim. Então eu aprendi, cara, a gente precisa fazer fluxo. Esse mês eu posso tomar 15 mil reais de prejuízo desde que o meu fluxo cubra todos os processos para a gente continuar vivo no mês que vem. Então, essas coisas a gente vai aprendendo a caminhar e você trouxe isso dentro do método. E de fato funcionou. Cara, no primeiro mês me passou uma certa segurança de que você não era doido. No mínimo doido você não era. Porque a gente saiu de 89 para 189 e a escala ela foi aumentando. Batemos 1 milhão já algumas vezes já. Sim. E eu falei assim, cara, então tá. Vai fazer um ano agora, né? Vai fazer um final ano. Desse mês faz um ano. Eu tava olhando o crescimento anual, né, da Yamp, a gente... Eu tava olhando os primeiros 3 meses, que a gente tá nos primeiros 3 meses, então ele pauta o anual assim, né? Então o ano passado foi 3 meses e esse ano 3 meses. Deu 329% de crescimento do ano, meu ano. E isso que era um começo de ano bom, né? E foi o meu melhor mês. Foi o meu melhor mês. Se a gente for comparar daqui pra frente, talvez vai ser muito maior. Muito maior. Então, assim, a frieza dá essa segurança. O seu ter um método, que é o que eu sentia muita falta. Eu sou um cara criador, criativo. Eu consigo me preocupar com esses pormenores dos produtos, da criação de um produto, que eu não suporto várias vezes. Então, eu sou muito disso. Então, tanto é que era isso que eu procurava. Um cara que olhasse e falasse assim, cara, eu odiava. Eu já tive outros gestores de tráfego e tal. Lógico que eles fizeram o melhor que podiam dentro da competência deles, não, e fizeram parte do meu crescimento de certa forma. Sim. Mas eu falo assim, cara, esse aqui tá muito ruim, o que eu tenho que fazer? Ah, cara, é o mercado, é o momento. Cara, eu não vou chegar no médico e falar, cara, tá doendo. Ah, cara, uns 4 já reclamou isso pra mim hoje. Cara, então não vai morrer todo mundo, então eu tô de boa. Tá entendendo? Então, cara, um médico ele tem que saber exatamente. O contador, você liga pro seu contador e fala assim, cara, 2 amigos meus quebrou por causa disso aqui. Ô, tá quebrando mesmo, hein? O povo, pô, não faz sentido, né? Então, Thiago, isso aqui tá ruim. Não tá ruim por conta disso daqui, a gente precisa ajustar, isso aqui a gente precisa de mais criativo. Lá a gente precisa de criar mais produto, porque o nosso ticket precisa melhorar em tanto. Então, se eu levo um problema, cara, o cara que entende daquela parte da empresa, tem que, no mínimo, me dar uma solução plausível. Você virar pra mim, não, uns 15 clientes meus tá reclamando aqui. Eu ia virar pra mim e falar, amor, ele sabe o que ele tá fazendo? Não, deu foi sorte. Entendeu? Aí foi o que foi me dando segurança. Resultado da segurança. Não, ele faz todo sentido, cara. E assim, como eu falei, eu tenho um pouco dessa questão do apetite a risco, mas é óbvio, cara, que assim, arriscar com o meu dinheiro é uma coisa. Arriscar com o dinheiro do cliente é totalmente diferente. Né? Então essa segurança eu fui construindo muito com o passar do tempo ali, onde a gente foi tendo resultado para isso. Né? O que você falou, o resultado da segurança, inclusive para mim. É por isso que eu falei pra vocês, que tô no caminho. Vocês estão na roça comigo, é só acertar 3, 4 coisas que eu falei que era que eu vou continuar acabou, nossa, porque isso é a confiança, mas mais do que isso, cara, o que eu aprendi, né? Isso aí eu aprendi vários empregos que eu fui passando, eu já trabalhei em banco, já tive outros negócios, agências grandes, com grandes empresas, até tiozinho da esquina ali, fazia a minha primeira empresa que eu fiz tráfego, na minha agência lá,
era uma empresa de marmoraria da minha cidade, entendeu? O cara investia R$15 por dia, R$10 por dia, pagava um centavo no clique. Era isso, entendeu? E a gente, com toda essa experiência, eu fui aprendendo algumas coisas, cara. Nos negócios existem algumas certezas, mas existem alguns sinais, entendeu? Então, assim, todo negócio, tudo, cara, hoje eu tenho minha visão é tudo método. Tudo que eu vou fazer tem que ter método, entendeu? Né? A gente teve uma conversa, depois eu tinha falado da Cocriar aqui, né? A gente teve uma conversa e tal, aí você falou, beleza, vamos fazer. O que a primeira coisa que eu fiz ali? Na minha cabeça eu já comecei a criar um método. Então, beleza, é 6 meses, no primeiro você vai fazer isso. Eu já desenhei um método. Tem um organograma ali. Isso, tem que ter na minha cabeça mais método. Por quê, cara? O método, ele vai te dar um parâmetro, né, uma base, para você buscar aqui uma conexão. Então, vamos lá. Quando eu falo de negócio, de e-commerce, né? Quais são os sinais que a gente tem dentro do e-commerce? Pô, tem métricas, né, que são primárias e métricas que são secundárias. Em que sentido? Cara, essa métrica aqui, se ela piorar sozinha, ela vai impactar o faturamento do negócio. Entendeu? Essa outra métrica aqui, se ela piorar sozinha, talvez até impacte um pouquinho, mas não é tanto. Porque a outra pode dar uma compensada, tem que muita coisa acontecer. Então essa foi a primeira coisa que eu identifiquei. Que, cara, quais são as métricas, entendeu? Que são primárias e secundárias. Aí a gente definiu, beleza. Aí o que isso me ajuda, né? Para ser mais prático. O que isso me ajuda? Agora, em vez de acompanhar, no marketing digital tem quantas métricas? Cara, de verdade, se eu pudesse aqui, ó, os caras inventam toda hora uma coisa nova, dá umas 300 métricas aí diferentes. Fácil, tá? Aí você fala, você pega um negócio agora, como você acompanha 300 métricas, interpreta 300 métricas, toma uma decisão para 300 métricas? Não tem como. Agora, você identifica dessas 300 que existem 3, que, cara, quando você mexe nelas, impacta. O que eu passo a fazer daqui para frente? Eu não passo a olhar mais o resultado. Porque o resultado, como o nome já diz, ele é o ponto final. Ele é o resultado. Ele é a solução daquilo ali. Se você ficar olhando só o resultado, você não olha o problema. É tipo, você falou vamos dar um exemplo do médico, entendeu? O cara chegou aqui agora, entendeu? E aí você está gripado. Se ele olhar só para o sintoma da gripe, ele não resolve o seu problema. Por que ele precisa fazer? Não, é uma gripe do quê? Ah, uma gripe viral. Então eu preciso tratar... Pode ser dengue, pode ser... Exatamente, eu preciso tratar o problema para, de fato, depois o sintoma. A galera faz o quê? Tô com resultado ruim. Ai, meu Deus do céu. E fica olhando o quê? Faturamento. Toda vez que alguém fala assim, estão vendendo mal, eu falo, aí faturamento... Eu não pergunto faturamento. Não pergunto. Você sabe disso? Eu não pergunto. Beleza. Qual métrica? CPS, taxa de conversão e ticket médio. O que mudou? Exato. Por quê? Porque ali está o parâmetro que eu preciso ter. E isso, cara, dá uma certa tranquilidade, uma certa... tipo assim, facilita muito o processo, até mesmo uma sanidade pra gente. Porque se você fica olhando o resultado, o que você faz? Você sofre. Quando você fala frieza, não é frieza, de certa forma. É uma frieza. Mas por quê? É uma tranquilidade assim, beleza, o resultado tá ruim, isso é um fato. É um fato. Esse é o resultado final. O que levou a esse resultado final? Porque se eu ficar tentando mudar o resultado em si, e não o problema do que teve, não acabou, não adianta, não vai resolver o problema. Então eu vou lá e começo a identificar o problema, e aí, cara, eu faço umas coisas no dia a dia, e aí as pessoas perguntam assim, Thiago, como você consegue gerenciar, cara, tipo, 70 clientes na agência, 9 marcas próprias, empresas, cara, não sei o que, 70 funcionários, porque tudo que eu vou fazer, eu só identifico 1, 2, 3 coisinhas que eu tenho que acompanhar, entendeu? Se eu acompanhar aquelas 3, eu só fico olhando o sinal. Quando que eu foco? Quando eu percebo que uma delas saiu do caminho, entendeu? Então, tipo, a Foods, esses dias aí, tipo, ela tava sumida, né? Da Foods. Por quê? Janeiro tá indo bem, fevereiro e tal. Ela falou, Rolando tá gritando, tá tudo bem. Tá tudo bom. Eu olhava as métricas assim, ó, conversão boa, legal, tudo certo. Aí começou o finalzinho de mês de março, cai pra, né? Já requer atenção. Aí o que a primeira coisa que eu fiz? Falei, cara, vou começar a acompanhar agora as métricas. Entendeu? Por quê? Quando eu identificar que uma métrica caiu demais, aí eu vou atuar. Foi o que aconteceu. Eu falei, custo de sessão subiu demais, entendeu? Conversão caiu, o que a gente precisa fazer? Vamos lá, fizemos mais de 30, 40 criativos só para chegar aí, né? Mexemos no site, mudamos todo o visual do site ali. CRO. Reposicionamos descrição, entendeu? Né? A forma de vender alguns produtos. Né? A gente começou a fazer uma série de ajustes que vai me ajudar no resultado. Eu não fui buscar a melhoria do resultado, entendeu? Tem um exemplo de um cara que ele é o... Cara, esqueci o nome desse cara, velho.
Simonen, é uma coisa assim, não lembro. É tipo, você está falando de coach quase agora, né? Ele é tipo um coach, tá? Só que é um coach diferente do brasileiro, né? O brasileiro é aquele coach do lado só do motivacional e lá é um pouco diferente, mas ele é tipo isso. Eu esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar e a galera vai colocar aqui na edição. Mas ele fala uma coisa assim, cara, se você vai na academia agora e treina pra caramba e sai e olha no espelho, você se frustra. Se você para de treinar ali, acabou. Porque você não teve resultado, você acabou. Entendeu? Você vai no outro dia, você treina e nada acontece. Você vai no outro dia, você treina e nada acontece. Só que se você fizer isso por tempo suficiente, do dia pra noite, você se olha no espelho e fala, opa... Você demora 7 anos pra dar certo de repente. Exato. Né? E no e-commerce, nos negócios, é a mesma coisa. Se eu fico tentando, fiz uma coisinha e olhei pro resultado, não vai dar certo. Agora, você olha só pra métrica, só pra aquilo que eu tenho que fazer, entendeu? Quando você vai acumulando aquilo, você tem resultado. Então, eu queria só trazer esse contexto pra galera, para a galera entender, porque eu acho que quando a gente fala de métrica, quando você traz esse ponto, a galera acha que é uma mágica, é um pirim-pim-pim. Ponto, deu resultado. Não Qualquer é, cara. coisa que pegar, vai dar certo. Não é, não é. Então... Tem uma metodologia, tem uma lógica, tem uma padronização de métricas e sinais, entendeu? Mas cada negócio é o seu negócio. De fato. Né? Você só precisa economizar energia, né? Então, minha vida é assim, ó, é economizar energia. Custo, eu estou falando isso aí que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o que eu estou gastando meu tempo hoje, porque meu tempo é limitado, entendeu? Que vai trazer mais retorno para mim. É o 80-20, né? Se eu não olhar para o que está trazendo mais retorno, o que eu vou fazer? Eu vou gastar o meu tempo, que é um recurso finito, numa coisa que não está trazendo mais retorno. Né? Então eu investi 1 hora aqui num podcast com você, traz quanto de retorno para mim comparado a eu estar em casa investindo 1 hora olhando uma campanha. Eu peso, tudo que eu faço eu vou pesando assim. Entendeu? Então o empresário no geral ele não faz isso. Ele quer olhar para tudo, fazer tudo, carregar o mundo nas costas. Cara, larga tudo. Larga 80% das coisas que você faz. Pega 20% ali, olha só 20% das métricas, 20% das ações e você vai ver que a vida muda. Outra coisa, dentro do método que me deu uma certa segurança é... A gente marginalizou a palavra humildade, né? Humildade agora é, né? Você vestir o funcionário da humildade, enfim. Mas vou falar bonito, a hombridade. Você tem a hombridade de falar, lá, nisso eu não sou bom. Se você encontrar uma pessoa que resolve isso aqui, você pode trazer. Assim, cara, quem faz tudo não faz nada muito bem, entendeu? Então, assim, em vários momentos da caminhada, desse sobe, desce, desse fica rico, fica pobre, a síndrome do alto da comparecida tá até hoje, mas fala assim, olha, nisso aqui, de fato, nisso daqui eu não sou bom. E você fala, eu não vou ter que gastar meu tempo. Sim. Que eu sou bom nisso para me aprender uma coisa, que eu vou começar a minha curva de aprendizado nisso aqui agora, para me ficar bom, talvez aqui não vai dar nem tempo de ficar bom nisso aqui. Exatamente. Então, se você conhecer alguma pessoa que resolve isso aqui, você pode me apresentar. Sim. Eu contrato ela, a gente vai resolver esse ponto aqui. Cara, isso é verdade. Agora, o carro quer fazer tudo. E outra coisa também, cara, começou uma marca nova. Agora, o básico bem feito. O básico bem feito. Já vai tirar você de um jogo assim de um monte de gente. Assim. É o básico bem feito. O produto funciona? Funciona. Ele é bonito? É bonito. Você tá se comprometendo? Tá me dando direito? Tá... 95% do mercado você já ganhou. Já venceu. É um fato. Isso é um fato. É o básico bem feito. Aí o cara tá com a empresa agora. Você gravou o podcast com o seu advogado uns dias. Ele falou sobre qual que é o momento de eu contratar uma contabilidade. Cara, você não começa agora, eu vou contratar o cara, Mais pica. E ele falou assim, não é o momento, eu já tá num posto, esse cliente já não é o cliente que eu vou atender agora. Aí o cara começou a empresa agora, aí ele havia uma aula do fulano do coach que veio que levita. E vai lá e quer implementar no negócio dele agora. Assim, cara, foca no seu básico aqui. Exatamente. Seu produto não tem nem caixa ainda, você quer falar de KPI, de não sei o quê. Não. Cara, é o básico bem feito. Isso é uma das coisas do método que a gente leva muito a sério, cara. É que o que você vai fazer, mas mais do que você vai fazer, o momento que você vai fazer. Entendeu? Pega a Manuzinha lá, minha filha e tal, linda, maravilhosa, dá um churrasco pra ela. Não vai comer, bota dá um no volante do carro. Entendeu? Agora, vamos lá, tá com fome, né? Hoje aqui e tal, te dar uma papinha. Não resolve. Não resolve. Por quê? Não é o momento, cara. Parece besta, mas a galera faz isso, entendeu? A galera cria um negócio agora, o que ele quer fazer? Uma vitrine automatizada com um negócio com inteligência artificial. Quanto você fatura? 10 mil por mês. Ele tá querendo dar um churrasco com a criança. É isso. Não vai digerir nunca o negócio dele. Eu vejo muito naqueles organogramas que se colocam, né? Que tem, a gente usa hoje
sistemas que tem lá o fluxo de caixa, que mostra tudo. Cara, é importante? Cara, mas você fatura 10 mil, você faz isso no Excel, você faz isso numa agenda. Você a gente fatura 1 milhão por mês, a gente faz por onde? No Excel. No Excel. A gente tem o Excel até hoje. E tem gente que fala, não, porque só assim que funciona. Assim, cara, basicão bem feito. Você olha ali, você nem entende aquilo tudo, cara. Vai lá, agendinha, quanto você vendeu, tal, quanto você tem que comprar, tal. Cara, melhorou um pouquinho, pô, notebookzinho, Excelzinho, pô, melhorou um pouquinho o sistema. Pago, R$39,90, R$89, melhorou um pouquinho, pô, uma equipe pra cuidar disso. Não, mas cara, eu já quero começar com o financeiro lá, o advogado lá e o... E você gasta dinheiro onde não deveria gastar. Aí não vai faz sentido. Muito bom, cara. Para ir aqui para uma outra fase, cara, da nossa conversa, né, eu quero rapidinho com você construir aqui para dar uma dica para a galera aí, ajudar quem quer criar uma marca própria, tá? Então, o primeiro passo, assim, ó, vamos definir como começar uma marca própria, que eu vou falar especificamente no mercado de beleza e saúde. Então, cosmético, pet, nutracêutico, essa parte toda, tá? Me fala assim, os 3 primeiros passos. Quero montar uma marca agora. O que você faria os 3 primeiros passos? Só para dar uma baseado na minha experiência, o primeiro passo, registrar a marca que você pensou, que você tem, que você vai começar a fazer. Então vamos lá. Pensei numa marca, né? Então o primeiro passo aqui. Procura, se você não tiver condição financeira de pagar um advogado para isso, vai lá no site do NPI, Mas como eu chego na marca? Aí entra um pouco de feeling. Tá. Hoje, cara, vamos lá, o GPT hoje entrega uma facilidade absurda, porque você pode discutir a sua ideia com ele ali e sair uns vários nomes que você labutaria muito. Eu brinco com o Arthur, que ele é o nosso designer, um amigo, ele fala assim, cara, eu falo que é fazer o download da marca. Ela tá aí, cara, ela tá em algum lugar, você fez o download, cara, registra que vai dar certo, olhou lá e tal. Pode ser dentro desse processo ou pode ser por prompt mesmo. Vai lá no GPT, cara, eu quero criar uma marca pet, porque o mercado pet eu vejo dessa forma, eu quero colocar minha energia desta forma, parará. Gere 100 ideias de nomes aqui. Cara, eu parei um monte. Assiste um vídeo no YouTube, como você consegue fazer uma pesquisa minimamente razoável no NPI, que é de domínio público. Vai lá no NPI com os nomes que você mais gostou, cara, esse da registro. Procura como que eu registro minha própria marca. Vai lá, registra a própria... E registra. Vou te falar por que começaria por esse ponto. A Futs era para ser Spa dos Pés. Quando eu olhei Spa dos Pés, no meio da manicure e no meio da podologia, era o nome dado ao serviço de remoção de calha e rachadura. Então, o nome já estava imaginado. Não, dava, pior que dava. Só que eu não paguei. E quando eu fui pagar, tem uma clínica que já tinha esse nome. E eu construí o produto, Spa dos Pés, e fiz tudo. E eles me notificaram extrajudicialmente e tal, para me tirar os produtos da Gonda, com processão, cara, o livreto. A gente já desespera, não vai ter medo do Serasa, não vai ter medo do negócio desse. Eu falei, meu Deus do céu. Então, sabe, aí eu fiquei meio que desesperado na época, aí virou Futs. A gente fez a marca Futs, depois Futs virou Podol. Então, pra mim, cara, registra marca. Vai lá, registra a tua marca, pra você não ser surpreendido. Porque eu parto do princípio que você está começando pequeno, tem que tirar tudo do mercado e começar de novo, é um dia que provavelmente a maioria das pessoas não vai ter. Vai impactar. Então, defini uma marca, fiz o registro, não é caro, inclusive você consegue fazer sozinho. A primeira marca da Meucapelli eu fiz sozinho, com vídeo no YouTube. Tá? Depois, claro, contratamos uma empresa, fomos lá, nos protegemos em outras classes e tudo mais, mas é possível fazer. Segundo passo, o que eu quero fazer? Tá? Eu falo assim, ó, o jeito mais fácil de você dar certo é resolver uma dor que de fato existe, é uma dor que existe. Então, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou vender? Cara, você não paga o advogado, o gestor de tráfego, o atendente, porque eles são legais. Você paga porque eles resolvem um problema seu e se ele resolve um problemão seu, você paga mais. Então, qual que é a dor? A gente encontrou na Futs calos rachaduras. Por quê? Mexia com autoestima, mexia com o público feminino, que era um público que eu mirava, que compra muito bem. Era um produto que eu já estava com ele meio que validado por um concorrente que eu já vendia. Cada um tem sua história de um porquê. Cara, não tenho nenhuma ideia do que vou fazer, cara. Vai benchmark, cara. Referência, dá uma entrada. Hoje em dia, uma estratégia que eu usei, tá? Por muito tempo. Entrava naquelas páginas de produto que vende aqueles produtos da China, que eles postam no Instagram os Reels. Então postou lá uma pastilha que lava uma máquina de lavar. 3 mil comentários, vou ler os comentários. Mas tem gente querendo isso aqui é bom. Entra lá uma pastinha de dente que clareia os dentes. Quantos comentários? 5 mil comentários. Então, assim, você já tem ali um filtro. Cara, se eu lançar esse aqui, desse cliente, desse concorrente aqui, tem 5 mil pessoas querendo. Então,
Tem algumas páginas, tem uma que eu acho muito boa que chama Novos Produtos. Normalmente ela faz de alimentação, de ovo de Páscoa e tudo. Tem uns que dá 30 mil comentários. Tem uns que dá 1000. Já é um filtro, cara. Sim. Então isso aqui deve ser muito bom, isso aqui já não deve ser tão bom. Eu vou copiar quem? Sim, Não, eu vou copiar o com bom. certeza. Então, se você não tem uma ideia do que você quer fazer, procura alguém que já está fazendo bem feito para você se espelhar e acha nesse alguém o que você pode melhorar e fazer diferente. Beleza. Definir uma dor. Tá. Terceiro passo. Procurar parceiros para isso. Procurar quem vai fabricar, onde que vai ser feito, quanto que vai custar, quanto que vai gastar. Eu falo assim, quem não tem visão da casa pronta não aguenta a obra de jeito nenhum. Então, se você entrar achando que você vai gastar X e no meio do processo você descobre que é 3X, custa mais caro, porque você tem que largar o que você já gastou, porque enquanto você não conclui, você não vai ganhar dinheiro, você não consegue devolver o que você já gastou. Então, e ter isso em mãos, olhar o fornecedor, cara, você faz quanto? Tem fornecedores que fazem 200 peças e tem fornecedor que fazem 10 mil peças. E tem os intermediários. Ah, lá não tem dinheiro para 1000 peças. Tenha consciência que você vai fazer 200 peças com a margem menor. Mas lá na frente, quando tiver escalado, você vai ajustar e vai ganhar uma margem maior. Então, cara, hoje eu tenho grana para quanto? Para 200 peças. Quem é que faz 200 peças? A Cocriar faz essa busca? Já tem na base? Tem, mas você também consegue. Instagram, cara, olha lá, telefoninho, liga na fábrica. Ou você trabalha com private label? Trabalha com private label. Quantas peças você faz? Quantos quilos você bate de um produto X? Será Não, que seja uma dica pra galera muito boa, tá? Foi o que eu fiz. boa também? Olha no rótulo, tá aqui atrás. Aí no rótulo você vai ser obrigado a colocar. Esse tem a caixa. No rótulo você vai ser obrigado a colocar a indústria. Então tá aqui, ó. Indústria, fabricado por XPTO e tal. Você vai pegar esse CNPJ, esse nome, vai jogar no Google. Acho o fornecedor do cara. Pega 10, sei lá, 5, 10 marcas diferentes aqui, olha quem são os fornecedores, você vai perceber que daqui a pouco tem algo comum. 2, 3 marcas do mesmo fornecedor, pronto, ali você já sabe que deu um ou o contrário também é verdadeiro, uma mesma marca faz em 4 fornecedores diferentes, porque às vezes ele leva para várias. Então assim, cara, baixe bons parceiros, comece a calcular os custos antes de começar. Sim. Então calculei quanto que eu vou gastar com produção, beleza, próximo passo, quanto que eu vou gastar com embalagem, qual que é a embalagem que dá certo? Pinterest é excelente, cara. Pinterest te dá umas referências da gringa, que tá, esse frasco eu achei muito bonito, que eu achei ele da empresa coreana. Aí a gente usa o Google Lens, eu pego essa imagem desse frasco, faço aqui, ele vai me dar vários sites que tem. Aí vai aparecer produto e tudo, mas dentro de uma delas você vai achar a fornecedora de uma embalagem minimamente parecida com isso. Liga na empresa, quanto que você vende? 1000 peças, quanto que sai 1000 peças? Sai tanto, 5 mil é outro preço, 10 mil é outro preço. Acha uma embalagem que seja compatível com o que você quer comunicar com o produto. Eu falo, embalagem faz parte da comunicação e não da qualidade. Qualidade é obrigação. Boa. Então eu coloquei aqui, né? Primeiro, define a sua marca e registra. Define uma dor que você quer resolver e com isso com certeza vai vir proposta de valor e tudo mais. E depois você encontra parceiros para viabilizar todo esse desenvolvimento aqui, esse passo, né? Inclusive esse ponto que eu acho que é legal trazer aqui, cara, nessa questão de parceiros, né? A gente fez nosso produto na Progressive e hoje quase todos os produtos da Mercopel e outras marcas a gente fez com a PEC, né? A PEC for You, que é um parceiro nosso, inclusive patrocinador aqui do nosso podcast, do nosso evento, né? Parceiraço nosso lá, o pessoal, o Heron, o Marcelo da PEC. E cara, o que foi legal? Que aí eu deixo a dica aqui pro pessoal. Muita gente que vai começar uma marca não vai ter muito dinheiro. Entendeu? Ou às vezes você até tem dinheiro, você não quer ficar perdendo tanto dinheiro, né? E o que é legal, dependendo do parceiro que você procurar, e a PEC, eles fazem esse trabalho, né? Eles vão te ajudar a fazer esse desenvolvimento, né? Então, porque você pode desenvolver uma fórmula própria, aquela coisa toda, mas cara, muitas das vezes para quem está começando, é chegar lá e pegar não é o momento. Pega uma coisa de prateleira, bem feita, você vai personalizar, vai colocar o seu cheiro, entendeu? O cara vai fazer para você uma quantidade bacana daquele produto, que não é uma fórmula que é só sua, porque se você faz uma fórmula que é só sua, ele tem que rodar o produto só para você. Se você faz uma fórmula que mais gente utiliza, ele tá batendo para 1, ele bate para 10. Ele já bate para 10, depois só troca ali alguma coisa. Então, cara, a PEC é um desses parceiros que, cara, se você vai começar uma marca de cosmético, eu sugiro pelo menos você trocar uma ideia com eles, tá? Então fica aí a dica também dentro desse ponto. E aí aqui, cara, seguindo, eu tenho um outro ponto. Beleza, defini aqui os 3 primeiros passos para começar. Né? A gente falou bastante sobre diferenciais, mas só me ajuda a concluir uma coisa aqui. Tá? Quais são os principais diferenciais de uma marca? Qualidade não é uma delas, a gente já sabe disso. É obrigação, é o mínimo. Né?
Então, o que seria? Sei lá, lista para mim aí 1, 2 diferenciais que você acredita que isso de fato vai fazer uma diferença na decisão de compra do cliente. Começam a falar como o visual e morro falando do visual. Cara, o visual ele é um diferencial base, assim. Então, vamos falar de rótulo, tá? Eu tenho esse rótulo desse produto aqui. Uhum. Então ele custa, vamos colocar hoje no meu volume de compra, 45, 35 centavos cada rótulo. Uhum. Para eu colocar esse metalizado aqui, ele aumenta 3 centavos. Uhum. Mas pensar nesse metalizado aqui é o que muda às vezes o jogo. Pensar num relevo de uma caixa, que agora vai passar a mão, mas vai ficar R$600, cara, R$600 é o clichê. Depois ele carimba em 10 mil caixas pro seu resto da vida. Então, o visual, para eu colocar uma marca pequena do lado de uma marca grande, parto do pressuposto que não tem um vendedor ali para explicar as duas marcas. Então, o produto ele tem que se explicar pro cliente que tá olhando ele na gôndola. Sim. Eu olho um, ele pode ser infinitamente melhor, tá? Sim. Infinitamente melhor. Só que ele não transparece isso. Eu olho o outro, ele pode ser muito ruim, muito ruim, mas bonito. Ele vai comprar, só que o problema de vender um produto ruim na embalagem bonita é que você vende uma vez só. Sim. E o maior custo de uma empresa chama-se CAC, que é custo de aquisição para o cliente. Você demorou gastou uma nota para convencer esse cara a ser seu cliente. É o jeito mais fácil de quebrar também. Você vende para muita gente descobre que você é ruim de uma vez só e acabou. Puta, falando mal de você e tudo mais. E cara, acho muito legal isso daí, porque assim, ó, vamos lá, tá? A pessoa quer montar uma marca, certo? E ela vai começar o produto, a primeira coisa que ela quer pensar é uma coisa inovadora, como a gente já falou. Não precisa. Você traz e coloca aqui essa caixinha. Essa caixinha aqui não precisaria para ter esse produto. Não. Você tá vendo aqui? Esse é um produto, lançamento nosso, ó. Bisnaguinho, tá? Eu poderia vender o produto assim? Sim. Poderia. Quanto custa uma caixinha desse aqui? Hoje 90 centavos, vai, mas eu comecei pagando R$1,50 na caixa. 1,50. Beleza. Quanto a gente vende esse produto? R$79,90. R$79,90. Então, beleza. Coloquei aqui R$79,90. Vale R$79,90? Talvez sim, talvez não. Entendeu? E agora? Melhorou um pouquinho, pelo menos? Sim. Quanto que custou? Agora não, R$1,50. Aí você consegue colocar por R$5 a mais. Exato. No produto, por exemplo. Por R$1,50 você fez o seu produto parecer mais premium e valer aquele 79. De fato. Às vezes é umas economia meio burra que a galera faz, cara, que eu não consigo entender. Todos os nossos produtos têm caixinha. Hoje eu fiz caixinha pro kit progressiva, a gente fez caixinha para todos os nossos finalizadores, a gente vai fazer caixinha agora para outros produtos. Cara, vale muito a pena. Empacotar isso. Exato. E aí eu vou te dar uma dica que eu tenho certeza que a galera às vezes quer começar no e-commerce, né? Não quer montar uma loja física para ter uma marca. Não faz sentido. Vamos lá. Galera que tá assistindo o podcast, eles conseguem pegar esse produto aqui? Não. Vou abrir aqui, desculpa aí, de quem que era esse negócio. Vocês conseguiram sentir o... Não. E o cheiro? O que você consegue ver pela internet? Imagem. Então o que tem que ser o principal ponto de Você virada? não sente cheiro, você não faz nada. É a promessa e a imagem tem que condizer com a promessa. Quando chegar, ela vai sentir o cheiro, ver, pô, legal, pegar a embalagem, sentir, pô, o tamanho. Mas nem o tamanho às vezes você percebe muito pela internet. Você só vai olhar o visual. Então na internet o que vende é o visual. De fato. Entendeu? E o visual tem muito a ver com a proposta de valor da marca. Te aproxima, cara, do tipo Não de tem gente como. que tá no mercado há uma data. E olha, tem gente que vende muito. Sim. Eu falo assim, ó, também são 2 pontos, tá? Fazer um negócio muito bonito, num produto de qualidade, a gente coloca lá no mercado. Sim. Só que a sua comunicação, ela tem que estar muito certa com o seu público-alvo. Vou te dar um exemplo. Claro. Eu fui gerente de uma loja de colchão de shopping. E a gente vendia razoavelmente bem, tanto é que do grupo era a loja que mais vendia. E aí entrou um novo diretor, o diretor foi e fez uma repaginada na loja, cara. Pezinho de madeira, um acabamento de madeira, luz de LED. Na época que luz de LED É caro. só esquentava, tá ligado? Bonito. Parou de entrar cliente. Porque o nosso público era C. Sim. O E cara olhava, aí cara. ele olhava e, cara, ele não entrava na loja, entendeu? Então, eu falo assim, o melhor produto que eu acho, se a comunicação é excelente, vende pra gente, pra todo mundo. Aquela pipoquinha rosa, tem em qualquer cidade, de qualquer lugar, de qualquer buraco, de qualquer vendinha. Cara, R$1, se 90 centavos, 35 centavos. Eu não consigo concorrer com um cara daquele nunca na vida, porque ele tem força pra vender barato. Mas o produto dele comunica aquilo lá. Aí ele pega e gourmetiza, coloca um lacinho Acabou. dourado.
põe um leitinho lá dentro e continua vendendo por 35 centavos. O cara nem pergunta o preço mais. Não, porque acha que é caro. Acha que é caro. Cara, então, o meu primeiro negócio formal, o primeiro foi uma escola de música, né? Mas formal, tipo um CNPJ e tudo mais, foi uma casa de suco. Na casa de suco, sucos naturais, tinha mais de 100 tipos de suco no cardápio, era um negócio meio bizarro, assim, sabe? E a ideia era até que boa, mas eu fiz isso numa cidade, minha cidade que eu nasci, né, que é a cidade vizinha aqui, tem 70 mil habitantes, cidade de idoso praticamente, entendeu? Eu abri ela na frente de uma pastelaria, tipo, pastelaria daquelas que você tá comendo ali junto com o pombo do lado, entendeu? O pombo já é seu amigo, já até conhece, você o pombo, esse é o pombo José, entendeu? Tipo, você já conhece, entendeu? Cara, você tá lá e aí eu abri na frente, um negócio chiquezinho e tal, pra minha época, pra minha condição, totalmente fora da um capricho, né? Todo um zelo. Pô, minha mãe, não é porque minha mãe, ela cozinha muito bem, ela cozinha por muitos anos, entendeu? Pastel, a comida da minha mãe era muito bem feita, limpinha e tudo mais. Eu era mais barato que a pastelaria. O que tava lotado? Eu ou a pastelaria? Lotada. Porque você parecia caro. Meu preço é caro. A comunicação. A gente brincava assim, gente, a gente tem que contratar uns pombos e jogar uns óleos no chão aqui, né? Mas de fato. Ninguém conhece uma agência de pombos aí não pra trazer pra frente? Fato. Cara, se a comunicação estiver desalinhada com o público-alvo, esquece, então, cara. Óbvio que era um negócio de muita qualidade, mas não esqueça também de que se você também viabilizar demais, o bom da internet é que o preço está estampado na cara. Então isso já ajuda muito. Demais. Cara, e outra coisa, o que mais quebra negócio pequeno, tá? Ticket médio e margem. Então vamos lá. Ah, mas eu fiz um... Eu tenho muito cliente que quer fazer desodorante. Muito cliente que quer fazer desodorante. Ah, eu fiz desodorante, eu quero colocar um desodorante que clareia a axila. Quanto você paga um desodorante hoje? Cara, o cara hoje, a gente que já não tá pequeno mais, a gente vai fazer, vamos fazer 30 mil desodorantes já. Desodorante pra gente, de custo ele vai ser R$14, R$14,90 de custo. E no mercado você paga tem R$9,90 na gôndola. Exato. Você vai concorrer com os caras que tá fazendo, cara, não dá. Entendeu? Então, a não ser que você seja muito bom em criar uma promessa diferenciada, uma proposta, aí sim, aí tipo, aí é a experiência. Aí falando, não faz sentido você fazer o primeiro seu negócio assim. Desse jeito. Cara, agora meu capela já tá gigantesco, faturando 30 milhões por mês, cara, você tem toda uma base pra tem você 500 mil acessos no site todo mês. Aí você pega pra tua base, a tua base propaga o teu produto. Vou começar com o desodorante, vou botar lá do lado do Rexona, o meu é R$39,90, o dele é R$9,90, o dele é mais bonito na caixa, é melhor. Tem toda uma proposta dentro disso aqui. Mais marketing, mais reconhecimento. Parece lá na televisão, não sei aonde, no outdoor, no caminhão e tudo. Pô, cara, não é o mercado de entrar, entendeu? Com certeza. Muito bom. Cara, só pra gente ir pra parte final aqui, sobre a Cocriar, que é a sua agência, né? Sim. Como funciona o seu serviço lá, né? Acho que a gente estava conversando, você comentou que hoje, né, você tem ali um serviço que é uma mensalidade, né? E você tem ali em alguns meses, você ajuda a pessoa a construir, mas como que é basicamente esse serviço? O que você oferece de certa forma para a pessoa? O que você vai me ajudar se eu quisesse montar uma marca? Eu consigo resumir a Cocriar em uma frase. Nós transformamos ideias em produtos. Ponto. É isso que a gente faz. Então você tem um sonho, você tem uma vontade, você tem a curiosidade de querer fazer esse creme aqui. Só que você tem a curiosidade, você não tem expertise. Todo este processo ele depende de fornecedores em cada etapa. Existe a indústria, existe o cara da embalagem, o cara do rótulo, o cara da tampinha, o cara... Então cada cara desse que eu falei é uma empresa, é uma pessoa que você precisa ter contato. Hoje a gente já tem uma base muito grande de fornecedores e parceiros, porque além de ter a agência, nós jogamos o jogo, então é o skin the game mesmo, a gente já passou, porque eu contei aqui de embalagem quebrada, então já passei por processos que quem contrata o nosso serviço não vai passar. Sim. Então a gente já sabe fazer o processo, então já tem um fornecedor de tudo, um curto caminho. Então a gente transforma. Então cada etapa deste processo a gente vai fazer num determinado prazo. Então você me procurou, você quer fazer esse creme aqui. Você pega a tua ideia, a gente vai fazer um debrief dessa ideia, vai construir toda uma narrativa, toda uma questão. Cara, primeiro mês eu vou te entregar a identidade visual da sua marca. Dentro de uma mensalidade, cada projeto vai ter sua complexidade, a gente consegue montar o orçamento personalizado para isso. Primeiro te entrega sua identidade visual, seu registro de marca, a gente vai te entregar os entregáveis ao longo do processo. Desde o início até o fim. Aí depende da necessidade do cara também, né? Já tem uma marca, já tem um registro, talvez faça um serviço pontual. Ah lá, eu já tenho uma marca, eu só não acho ela tão bonita. Só não acho que ela tá tão legal. O que eu preciso fazer? Eu vou avaliar o projeto. Assim, cara, é igual você fez com a Foods. Você olhou, cara, isso aqui é só o site do cara, mano. Já começa a mudar aqui, detalhe. Olha a embalagem. Hoje, pela nossa expertise, eu sei o que eu melhoro na embalagem. Eu sei o que eu... Cara, você falou, botando uma caixinha eu vendo isso aqui R$15 mais caro. O cara vende 1000 pedidos no mês.
15 mil no bolso do cara, colocando uma caixa de 250, entendeu? Então a gente já tem essa expertise. Então, desde projetos pontuais, a gente atende, a ideias do zero. Ela não tem nada, noção nenhuma. A gente vai chegar dentro de um consenso de produto e da sua ideia até o produto acabado, a gente vai estar te assessorando em todo este processo. A gente participa de todas as negociações com os fornecedores, facilitando essa comunicação, tentando sempre entregar o melhor pelo menor custo. Então, além de encurtar o caminho, eu faço com que o meu cliente pague menos por isso. Mais otimizado, né? Muito bom. Cara, sensacional. Nós somos clientes da Cocriar, de certa forma, né? Então, hoje a Cocriar ele faz todo o desenvolvimento de produto das nossas marcas, né? O Capitã, a Eagle, o Meu Capelli, os lançamentos todos da Meu Capelli aí têm sido feitos. Então, acho que com certeza eu indico o serviço aí pra galera. Grato. Quem tiver interesse, manda nos comentários aí, com certeza o time vai chamar vocês. Cara, pra gente encerrar então, né? Só antes aqui, né? Na verdade, eu vou fazer a última pergunta, redes sociais. A galera consegue te encontrar onde? Vamos.cocriar, é o Cocriar. Vamos.cocriar. Vai estar na descrição aqui, galera. Vocês podem seguir lá onde o Alan vai produzir conteúdo aí. Começar a produzir, porque a gente tem muito cliente pelo feeling que as pessoas procuram a gente, assim como te procuram. E a gente tem tocado bastante projeto hoje de marca criada, a gente chutando baixo, quase 80 marcas criadas. Legal. Fora as marcas do Grupo Velo, fora a Foods, fora projetos pessoais. Então a gente tem tocado. Aí você briga muito comigo que eu tenho que começar a gravar conteúdo, botar mais a cara ali. Tudo. Mostrar pra galera esse processo aí, porque isso faz toda a diferença. Então pode começar a seguir, a gente vai começar a alimentar de conteúdo lá, que vai dar certo. Boa. Cara, pra terminar aqui agora, e aquele ponto que quem ficou até o final vai curtir demais, né? Vamos dar entregar o ouro aí. 3 melhores nichos para quem quer começar agora no segmento de beleza e saúde. De baixo pronto. 3 principais nichos. Por ordem de prioridades, digamos assim. Pet, mercado pet. Já pelo 2º ano consecutivo, que cresce mais que cosmético. Então, muitas pessoas têm tido menos filho, mais pai de pet, né, digamos assim. Então, mercado pet, cosmético. Nutracêutico é o 3º, mas não pelo assim, o fato de, por que é o último? Nutracêutico ainda há um medo, um receio do pessoal comprar um nutracêutico, algo que eu vou ingerir de uma marca nova, de uma marca que não está. Mas é um baita do mercado, é um mercado de margem bacana. A facilidade de você criar um nutracêutico. Só é difícil você ter fórmulas próprias, mas de indústrias terceiristas que você chega, que já tem uma fórmula validada, você colocar a sua marca no produto, é um baita do mercado. Eu não começaria pelo nutracêutico, mas claramente eu comecei com um pet e eu faço ali do meu 3º SKU que eu vou criar na marca, eu coloco uma ração para pelo. Ou eu comecei com cabelo, uma vitamina, aí eu faço uma gominha ali mais na frente para melhorar o meu mix. Então assim, é um baita do mercado. Legal. Só uma dúvida, beleza, nutracêutico aqui, mas no cosmético, como é um mercado muito grande, você tem um subnicho dentro do cosmético, você indicaria? Cara, nossa, é maravilhoso, gosto mais, não quero criar concorrência para mim, mas é um mercado muito bacana, mas cara, infantil é um mercado bem legal de trabalhar, bem legal mesmo. Esse tem interesse, esse também tem interesse. Há algumas complexidades, tá? Sim, o produto é bem diferente, né? A pele tem um prazo de 12 meses de teste em laboratório validado pela Anvisa, tem todo um processo porque a pele do neném é uma pele mais sensível. Mas você não encontra muito, né? Você vai encontrar as grandes marcas só no... volta naquela história dos sapatos, né? Então, assim, como é muito complexo, muita gente desiste no meio do caminho e você vai concorrer com menos pessoas. Eu entraria, cara. Realmente, eu acho que vai fazer sentido. Cara, show de bola. Show. Muito bom, obrigado novamente. Vamos renovando aí as ideias e pensando em novos projetos, novas coisas. Em breve o Thiago vai estar dando a Cocriar, galera. Pode esperar. Opa, isso é o convite aí, galera. Galera, muito obrigado. Até a próxima.